pessoal! Estamos aqui no primeiro episódio verdadeiro com professores do Meteu Essa Podcast. E eu sou a Eduarda Torres do terceiro C. Sou a Bianca do terceiro C. E a gente está aqui hoje com os ilustres. Se apresentem, por favor. Eu sou o Edivaldo, professor de Filosofia e Sociologia aqui do Sigma. Meu nome é Patrick, eu também sou professor de Filosofia e Sociologia aqui no Sigma. Muito incrível, temos uma mesa então filosófica hoje, né? E aí, como vocês estão? Vocês estão bem, gente? Tô bem, assim, né? Tem que estar bem. É, né? Já começamos, né? Ok, começamos assim. Já começamos. Ansiosos para as férias, como é que tá sendo, tipo, esse final para vocês? Tipo, muita coisa para corrigir e tudo mais. Como vocês estão se sentindo? Sim, essa semana agora já tá mais tranquilo, né? Mas, cara, final de semestre pra gente é punk. Tá aí uma face da vida do professor que era legal se a gente pudesse abolir, né, cara? Final de semestre. Coisa de prova, lançar nota. Deve ser um saco, né? Fechamento de atividade, é pesado. A gente sempre fica pensando que é a gente que acaba se lascando por causa de prova, né? Mas vocês também só na correria. Porque ele dá um prazo, não é um negócio assim? É bem complicado. É a parte chata desse processo é a burocracia mesmo. Né? A parte legal é da aula, né? Agora, tudo em volta da aula que é a parte burocrática que é o problema. Né? E vocês estão ansiosos para as férias? Tô precisando. Precisando! Vocês vão viajar? Não. Não vão viajar? Não, a princípio não, A cara. gente sempre viaja, né? Justo! A gente sempre viaja. Justo, A gente se justo. deslocar pra viajar, O conceito é né? relativo. Pois Gostei. A gente se Não, eu desloca acho pra viajar. que, não sei, eu fiz uma viagem recentemente, eu acho que deu mais trabalho do que deu tempo pra descansar. Então, Nossa! então eu acho que eu tô meio traumatizado com essas coisas de Foi pra viagem. onde? A gente foi pra Bahia, cara, só que a gente foi de carro. Ave Maria! Chão. São quantas horas, tipo, São 16? 20 horas de viagem. Aí, obviamente, eu ainda tava com criança pequena, então Nossa. não dava pra ir direto, então eu ainda fui parando. Então, foi bem cansativo, então eu tô bem Toda essa vez tranquilo. é as férias dentro de casa. Férias, coisas de férias às férias. Exato, eu gosto muito de roça, né? Então, minha família tem família da minha esposa que tem roça por aqui, pelo Goiás. Eu dou uma ida lá, 2 dias. Dormir na rede. Dormir na rede, pescando, dando sangue pra mosquito, essas coisas. Ave Maria. Eu gosto mais disso. Tá aí um programa que muita gente diz que é programa, né, de velho. índio, mas eu adoro de velho. Velho. Velho! Eu acho que é, né? Pescar é bom, cara. Pescar, você gosta de pescar? Pescar. Mas tipo assim, você é Não bom? Eu sou péssimo, mas eu gosto. Sabe, Acontece, acho que eu gosto de ficar acontece. ali, meditando ali, né? E de nadar? Aí você nada... Nada. Ah, então tá. Eu acho legal. Eu não sei quantas vezes eu já pesquei na minha vida, acho que foram poucas vezes, Nossa, eu nunca assim. pesquei. Você nunca pescou? Não, Essa é um experiência pouco... fantástica. Eu já fui nos pesque pague da vida aí. Nossa. Soltei porque é caro pra caramba, então é só pra... né? Eu ia achar legal se fosse no mar, assim, alguma coisa assim. Rio é bom, Mar, mar é não. perigoso. Mas o rio é bom. Você já pescou em mar? Não, mas meu pai é pescador. Ah, legal! Ele hoje não pesca mais, mas ele pescava em mar. Legal! Ele fala dos perigos, eu jamais faria isso, né? Ah, não. Mas eu gosto de rio, eu gosto de tranquilidade, né? Eu digo assim, gosto de pescar, não sou pescador, né? Eu gosto de estar em contato com a natureza, isso me alimenta, nutre, né? Agora, obviamente que uma praia agora seria fantástico, né? Só que não vai dar. E também, acho que agora tá chovendo por lá, né? Tá mas- tudo chuva. mas, além disso também é porque o nosso recesso é menor que o de vocês, né? Sério? Não vale a pena, às vezes, sair uma semana. Eu achava que não era. Eu achava que era o mesmo tempo, gente. Por 2 motivos, talvez, o nosso é menor. Porque Porque tem que planejar? Não só porque a gente tem que fazer o planejamento, voltar antes para fazer toda a estrutura e tal, e também porque a gente trabalha em outros lugares também, e nos outros lugares entendi. a gente não tá de férias. Né? Eu também sou professor de cursinho, também de outras que legal! escolas, e aí as férias dessas outras escolas e dos cursinhos não batem. Então, o dia mesmo que eu tenho de férias, meus tempos de férias, sem fazer absolutamente nada, eu só tenho 1 semana de julho. Mentira! É só 1 semana de julho que, Uma de semana fato, também. eu não faço Vocês nada. sempre quiseram ser professores? Você quer falar primeiro ou eu falo? Pode começar. Então, a princípio eu não queria ser professor. No ensino médio eu descobri, foi um professor em especial, não sei se ele ainda está vivo, porque faz tempo que eu não vejo esse professor Lima, de
literatura, lá na escola de Taguatinga, Centro Educacional EIT. E ele me ensinou o que é ser professor, que é, sabe, você ser responsável pelo desenvolvimento das pessoas. Sim. Então ali eu criei esse afeto, né? E aí pronto, depois dessa experiência no ensino médio, com esse professor, eu peguei ainda a época em que a gente não tinha filosofia e sociologia no ensino médio. Ele dava aula de literatura, língua portuguesa, mas era da filosofia também. Então o fato de associar educação e filosofia, eu vi nele uma referência, né? Esse professor, entre outros, né, que eu tive. Eu lembro muito dele com muito carinho. E aí é onde eu tenho essa necessidade que eu tenho de deixar uma marca. Cada ano deixar uma marca, né, como educador, como professor. E a partir do ensino médio, na universidade, eu sempre busquei a pedagogia. O que eu entendi na Universidade de Brasília? Eu fiz curso fiz filosofia na PUC, Goiânia. Aí eu terminei a licenciatura e vim para cá para fazer o bacharelado aqui, né, em Brasília, e a especialização, toda a parte de pós-graduação aí na Universidade de Brasília, né? E eu sempre busquei os cursos na área de pedagogia, ou seja, né, filosofia da educação, filosofia associada ao ensino, né, o ensino de filosofia, sociologia, o ensino de sociologia. E eu entrei numa escola, na Ceilândia, quando eu fui para a Secretaria de Educação, que eu trabalho na rede pública também. Ah, caraca! Há 28 anos na Secretaria de Educação. Entrei lá em 1995, 94. E aí, eu fui para uma escola onde tinha um monte de pedagogo, um monte de gente que gostava de educação. E se eu já gostava, então... E gostava de ser professor. Sim, aí me conquistaram. Corrigiram meu quadro, lá, foi ótimo. A pessoa entrava, seu quadro está muito feio, tem que organizar, né? Sabe? Ainda não consegui aprender. Eu gosto também, ele é bem dinâmico. Eu acho legal. Bastante. Gênios gigantes assim. Eu gostei desse. Ele é bem dinâmico. E você? Eu falo sozinho, fala você. Não, então, eu também, eu acho que eu fui me descobrir como professor um pouco mais tarde do que o Edivaldo. Na verdade, eu não queria filosofia, nunca tinha pensado nisso, queria comunicação social. Eu sempre me identifiquei mais nessa área, porque eu sempre achei um cara, sei lá, mais criativo, sempre dessas coisas. E eu tentei o vestibular para comunicação social, só que, óbvio, eu também me formei numa escola pública, ou seja, eu não fiz o ensino médio, então eu tive que fazer 2 anos de cursinho para conseguir preparar, né, para ter realmente uma base do ensino médio. E aí eu finalmente consegui a nota, só que aí eu fiquei na redação, reprovei na redação, eu fiquei indignado. Fui fazer Direito na Católica. Como, Caraca! Não quero o NB, aquela coisa, não sei o quê, fui fazer Direito na Católica. Aí eu comecei a fazer Direito, foi aí que eu comecei a gostar de filosofia. Pegando algumas matérias de Direito, eu me identifiquei muito, e aí algumas outras matérias de Direito eu achei bem chata. E aí eu queria me aprofundar cada vez mais na filosofia, até que o ponto que eu pensei, cara, você quer saber de uma coisa? Eu vou estudar alguma coisa que eu goste. Justíssimo. Na época eu trabalhava, tinha um trabalho nada a ver, enfim, fazer algumas coisas. Enfim. Sim. Trabalhei em empresa mesmo, fichado, essas coisas. E eu ganhava relativamente bem, então eu não pensava em fazer um curso para ter uma profissão. Então eu realmente pensei em filosofia porque eu queria conhecer mesmo, talvez uma questão de autoconhecimento. Sim. Fiz o vestibular, consegui passar, e aí comecei a fazer o curso. Aí durante o curso eu realmente me apaixonei. Aí foi o momento que eu falei, cara, realmente eu quero fazer isso. E eu preciso me dedicar para isso. Aí eu pedi demissão no emprego, juntei uma grana. Ele é louco. Ele é louco. Fui de cabeça, com tudo, para fazer filosofia. E nessa época, a minha namorada, hoje minha esposa, virou para mim e falou, estou grávida. Foi bem na época que eu tinha pedido demissão, não tinha um cronograma. A gente conversou, enfim, conseguimos chegar a alguns acordos. Aí foi na época que realmente comecei a descobrir a UNB, porque eu virei bolsista da UNB. Aí eu era aluno de baixa renda, aí eu comecei a ganhar auxílio permanência, fiz PIBID, fiz PIBIC. Então acabou que deu certo, porque a UNB meio que me deu as condições, né, para me preparar, até mesmo para ser professor. E aí quando meu filho nasceu, eu tinha filosofia na mão. E o lugar que eu tinha que ir era para dentro de sala de aula. E foi aí que eu comecei a trabalhar dentro de cursinhos como
professor voluntário, em cursinhos para alunos de baixa renda, essas coisas para pegar dinâmica, para aprender a fazer um quadro, que eu também não fazia ideia de que era isso. Aí virou isso pra você, né, cara? Aí foi indo e as coisas foram acontecendo. Que bom. Cara, eu tava pensando também, né, que eu ia falar, tipo, qual seria, tipo, a influência da filosofia, tipo, na vida de vocês, desde a época de uma adolescência pra um colegial, mas, tipo, a gente não para pensar muito que, sei lá, de ter acesso, né, igual você falou, que você foi descobrir o que era a filosofia depois que você já tinha, basicamente, entrado no curso. Então, tipo, pra vocês, da filosofia antes de você saber o que é filosofia dentro de uma universidade, o que é essa filosofia, tipo, da vida pra vocês? Deu pra entender a pergunta? Então, fazer filosofia, eu acho que essa é a grande questão, né? Porque você está o tempo todo num processo de autoconhecimento, né? Então, não é só aprender algo para reproduzir dentro de sala de aula, né? E tudo mais, porque você acaba trazendo isso para dentro de você. Então, realmente, a filosofia, igual eu costumo falar, ela não pode ser considerada uma ciência. Exatamente porque ela não tem um método específico, ela não tem um objeto específico, enfim, um monte de gente falando um monte de coisa. Mas se ela fosse uma ciência, seria uma ciência de algo que tenta investigar até mesmo o próprio conhecimento. Então é interessante porque isso obriga a gente a ter uma mente aberta para tudo. Total. Tudo, inclusive, né, desde um pensamento cético que você fica destruído de duvidar da existência de qualquer coisa, até o ponto em que você tem que reconstruir tudo fundamentado em uma metafísica ou um pensamento que realmente também faz sentido, né? Então você tem que estar aberto para tudo. Eu gosto muito quando alguém chega para mim e pergunta, né, qual que é o seu filósofo favorito? Porque a galera tem isso, meio timezinho. E não tem como a gente, enquanto professor, ter um filósofo favorito. Por quê? Porque a gente sabe que a filosofia é um exercício constante. Então, em algum momento, alguém vai errar. Por quê? Porque o pensamento é dinâmico e a filosofia tenta acompanhar isso o tempo todo. É a famosa coruja de Minerva do Hegel, que sempre alça voo ao entardecer. Esse estado de impermanência que ele está falando, que a gente aprende a conviver com ele. É difícil. Às vezes, seria um estado de crise permanente. Sim. Só que a gente lida, né, na sala de aula, né, instaurando a crise, né, com vocês que são... volta e meia eu tenho essa... Professor, pelo amor de Deus, você acabou de trabalhar um pensador, esse cara me convenceu, você roubou minha vida agora, que já não tem mais nada, né? Você destruiu com esse outro pensador aqui, esse chato que agora eu também concordo com ele e tal. Então, sabe esse estado de instabilidade, né? De abertura para o novo, né? Para a desconfiança, né? Ou como diz a filosofia de Aristóteles, para o espanto, sabe? A gente aprende a conviver com o espanto. E eu acho legal isso porque isso permite que a gente não banalize as coisas, sabe? Aceitar com tranquilidade, com facilidade, rapidez. A filosofia na vida de quem trabalha com filosofia, quem lida, né, com filosofia, é esse estado de atenção permanente, sabe? É olhar para o lado, né? Ter essa sensibilidade de reconhecer a diferença onde todo mundo vê a igualdade, né? Reconhecer a multiplicidade onde as pessoas querem, né? Como você falou, o timezinho, a unidade, né? A certeza. E a gente acaba sendo natural na vida da gente. Tanto é que eu não posso mais assistir televisão lá em casa, do lado da minha filha e da minha esposa, porque elas... eu fico incomodando, mas eu fico fazendo perguntas. Faz o seguinte, aí tem um sofá ali na área, fica lá. Que a gente quer, entendeu? Só assistir a televisão. Só assistir. Não quero perguntar nada, não quero que você pergunte nada. A gente é natural, acaba sendo uma coisa assim, não vou dizer mecânico, porque não é mecânico, sabe, você admitir a instabilidade, a insegurança como algo inerente à própria existência, é isso. Eu acho interessante isso, porque algumas pessoas até chegam para fazer, por exemplo, o curso de filosofia. Sim. Lá na UNB, o curso de filosofia é o segundo com maior índice de desistência. É verdade. Só perde para física, né? Porque a física também, pelo amor de Deus. Não, só doida. Não, aí você tá de sacanagem. Mas por que filosofia tem esse índice alto aí, né? Porque muita gente que talvez entre também na filosofia, entra tentando buscar respostas.
porque tem um monte de dúvida e não sei o que, e quer chegar na filosofia e buscar um pensador que vai responder as questões dele. E aí descobre que não vai ter alguém que vai te responder, e pior, vai ter alguém que vai fazer perguntas muito piores do que aquelas que você estava lá. Então por isso que tem um quantitativo de pessoas que desistem desse processo, né? São poucos que continuam, que entendem isso. Por isso que eu falo que assim, a filosofia, ao meu ver, ela não serve para dar respostas para as pessoas. A função dela, de fato, é questionar, é botar a dúvida o tempo todo. Então, quando alguém tenta falar, é assim que funciona, o tempo todo tem que ter um filósofo chato e falar, mas será que tem outra coisa? Mas entendi, será que total, né? Porque é isso que faz a gente ficar o tempo todo nesse processo de reflexão. Esse que é o objetivo. Desconstrução, né? Eu gosto do Sócrates, porque, das referências dele, né? O pai dele é pedreiro. Olha que massa. O pai dele é pedreiro. O pedreiro, ele tem que demolir alguma coisa para construir, né? Na época era um ofício respeitado na Grécia, né? E a mãe era parteira. A parteira auxilia a luz, né? Então, o que ele fazia? As duas coisas, né? Ele operava uma desconstrução, que seria tirar um monte de certezas que as pessoas têm, né? E fazia, desconstruía, né? Mas aí o que ele fazia com as perguntas? Vamos resgatar, né, o que tem de construir em você que você não reconhece, que é o autoconhecimento, né? Mas o autoconhecimento é pergunta, né? Não é certeza. Né? Será que, né, aí nesses escombros todos não existe um eu, alguém, né? Enfim, eu vejo desse jeito. Nosso trabalho como educadores, mas na vida pessoal também, a gente tenta desconstruir muitas coisas. A gente questiona muito. É um constante ciclo, né? É um processo de crise, sabe? Eu vivi crises profundas, psicológicas mesmo, na Deve filosofia. ser 10 vezes pior que a nossa. Não, e uma coisa também que eu queria comentar que eu acho muito interessante desses momentos do podcast é que, tipo assim, pra gente agora que tá no terceirão, escutar que, sei lá, você entrou no direito e desistiu do direito e também ao mesmo tempo estava trabalhando e você, tipo, fez a particular lá de São Paulo e veio pra cá... Goiânia. Perdão. Enfim... e aí, porque, tipo assim, eu acho que a gente tem essa mania de achar que agora eu tô aqui e eu vou entrar e vai dar tudo certo e a vida vai ser assim, né? De primeira. E nunca, geralmente, tipo assim, eu acho que poucas histórias que a gente conhece na vida que ela é assim. Ou que, tipo, beleza, você passa direto aí, arrasou, gostou de uma vez, mas quando acabar também, e aí, o que você vai fazer, né? Então, eu acho muito importante também pra gente ver que, sei lá, essas quebras da vida, por exemplo, a gente não passar agora no final do ano, tem jeito, olha só. E é bom estar frente a frente com alguém que a gente admira e saber que também, tipo, nessa época, também tiveram as suas dúvidas, também tiveram, seus empecilhos pra até mesmo escolher o curso que fez vocês serem pessoas incríveis que vocês são. Então, tipo assim, eu acho super importante também vocês falarem sobre isso. Eu acho que é interessante porque, assim, eu demorei pelo menos 2 anos para tentar a nota de comunicação. Fiz mais 2 anos de direito, né? Então parei na metade. E depois eu entrei em filosofia. Então, depois de 4 anos que eu terminei o ensino médio, eu de fato entrei na UNB, que era o meu objetivo desde o início. E quando eu entrei, eu encontrei alguns amigos meus que saíram do ensino médio e entraram direto, né? E, cara, por incrível que pareça, eu cheguei para eles falando, cara, vocês, e aí, já estão se formando, já estão saindo? Mesma coisa. Não. Um mudou de curso porque não era o curso que ele queria, um trancou porque foi fazer não sei o que, o outro está fazendo também outra faculdade, outro não sei o que, porque isso é normal, a galera sai do ensino médio e de fato a gente não sabe o que quer. Sim. E o interessante que eu também costumo falar em sala de aula é que pelo menos na UNB você tem a chance de experimentar outras áreas também. E acho que é por isso que o pessoal fica migrando dentro da universidade. Tem a grade aberta, né? Isso, tem a grade aberta, você pode visitar outras áreas. Sim. Tem as matérias de módulo livre que você pode ir para uma área nada a ver com a sua, aí você entra em contato, então você está em um processo também de autoconhecimento de uma certa maneira, né? Então é isso, na verdade é muito normal ter dúvidas e é muito interessante, porque acho que depois de 4 anos que eu posso dizer, eu juro pra você, gente, eu sou muito realizado naquilo que eu faço. E eu, assim, é bizarro, porque em nenhum momento na minha vida eu pensei em fazer isso, entende? Foi exatamente quando eu deixei as coisas acontecerem que eu realmente me descobri e falei, cara, é isso que eu quero fazer. E assim, querendo ou não, se hoje eu posso falar que eu sou bem sucedido, né? Querendo ou não, sou professor do CIG,
Isso é mérito, isso é uma coisa grande. E então eu posso dizer que eu faço as coisas porque eu gosto, não porque realmente eu trabalho, e isso é reconhecimento de algo, cara, que pra mim é incrível. E uma felicidade também, tipo, pra vocês, né? Tipo, de vida, assim, não só do ganhei e tal coisa. Acho que é se sentir feliz com, tipo, o que você decidiu lá atrás. Isso deve ser uma sensação muito boa. É você não se arrepender do que você sabe. Exatamente. Do seu processo. Isso. E entender que toda etapa é importante, até Sim. mesmo as escolhas erradas. Total. Entende? Porque, por exemplo, eu só fui encontrar a ideia de filosofia quando eu escolhi, no caso, erroneamente, um outro curso, foi direito. Entende? Então, escolher um caminho é um lugar. Em algum momento você vai se encontrar ali. Assim, a minha vida tem muitas descontinuidades. Por exemplo, por que eu fui? Não contei porque eu fui para a PUC, né? Na PUC, eu fui porque eu fui para o seminário. Na época, eu estava muito envolvido com igreja, grupo jovem de igreja católica, e eu pensei, cara, eu tenho vocação para ser padre. Olha só! Eu queria isso, cara. Aí eu fui para o seminário, fui franciscano. E aí, foi incrível aquilo lá, porque tinha uma biblioteca no seminário, lá em Goiânia, que era incrível aquela biblioteca. Obras clássicas, eu nunca tinha imaginado que ia ter acesso. Até hoje eu ainda agradeço, tenho uma amizade com as pessoas, né, os frades e tal. Deixei, claro, a vida, nem sequer fiz algum compromisso mais sério. Eu saí e lá eles me obrigaram a entrar na PUC. Eu queria fazer o UNB, eu tinha que me preparar para fazer o vestibular da UNB, mas não, você vai fazer o vestibular da PUC. Na nossa época, lá na década de 90, todo vestibular era difícil, tudo, porque eram poucas universidades. Agora você tem várias, né? Tem alguns até que fazem de conta que são, né? Mas tem umas realmente muito boas. Você tropeça e você passou no vestibular. Você tropeçou na frente, anota no teu carro e você passou no vestibular. Muito bom. Mas, então, e era muito difícil. Todos os vestibulares eram muito difíceis e muito seletivos também. E o Patrick também era de família muito pobre. Meu pai, eu trabalhei a vida inteira. Eu fui aluno do noturno na escola pública. Caraca. Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite. E a escola e a educação, o ensino médio não era educação básica. Então não tinha lanche, né? Então você tem ideia do que os estudantes do ensino médio, que nem era obrigatório, né? O Estado não tinha obrigação de oferecer o ensino médio, isso passou a ser 2008? É por aí, né? 2008. Por aí. A educação básica incluiu o ensino médio, mas não era, né? Então quer dizer, aí depois de 4 anos estudando e tal, né, lá o seminário subsidiava o curso da gente, assim, que você trabalhava, né, a gente trabalhava ali, tinha um monte, eu dava aula também, em Goiânia eu conseguia, eu estava no primeiro semestre e consegui dar aula no ensino médio. Olha só! Era muito bom em história, porque, né, eu gostava muito, sempre gostei da área de humanidades, esse é um detalhe também que foi importante para mim. E aí para me virar, ter grana e tal, eu precisava trabalhar também, né, então a gente... o seminário subsidiava o curso, mas tinha material, tinha um monte de coisa que a gente tinha. E aí eu resolvi voltar para casa, eu terminei a licenciatura, já estava fora do seminário, pedi afastamento, aí eles, não, fica aqui, você termina o seu curso e tal. Eu fiquei, né, sou muito grato a eles, porque isso me rendeu um trabalho. Eu voltei de Goiânia para Brasília, fiz o concurso da Secretaria de Educação. E passou? Fui aprovado. Caraca! Foi incrível aquilo lá, eram 10 vagas. Sim. E eu passei em 7. Mas eu só tinha graduação, então eu tinha uma prova de títulos. Tinha gente com doutorado, tinha gente com mestrado, eu não tinha, ainda tinha só essa licenciatura aí. Vocês têm doutorado e mestrado? Mestrado. Mestrado também? Que massa! É de quê? Mestrado na área de filosofia, o Patrick também na área de filosofia. Mas é tipo o... Tema. Ah, tá. É. O meu, eu trabalhei com Nietzsche. E Oh, Hannah que Arendt, né? legal! O meu é conceito de liberdade e revolução em Hannah Arendt. Gente, que legal! Ai, eu acho isso tão legal, sério. Eu comentei até com o pessoal que ia trazer o Patrick para dar essas aulas. É verdade. Nossa, seria uma ótima ideia. Tem umas perguntas super difíceis, velho, sobre ela no vestibular. Pois é, e eu tive a honra de ter na minha banca de mestrado um cara que foi aluno da Hannah Arendt de tabela, vamos dizer assim. Porque, se eu não me engano, ele foi aluno qual é o nome lá? Do Servo, que acabou falecendo.
É porque é um nome estranho. Miroslav Milovic, tá vendo? Professor da UNB. Isso. Faleceu, teve Covid. Isso. Caraca. Faleceu na época do Covid. E ele foi um cara que ele teve um curso com um aluno da Hannah Arendt, tipo isso. Então foi o mais próximo que eu pude chegar da Hannah Arendt, porque infelizmente ela morreu em 75, né? Então, e eu consegui ainda defender o mestrado com ele na minha banca, né? Que legal. Me criticou pra caramba. Nossa. Ele era terrível e ele fala as coisas assim, né? Falava. Era aula incompreensível porque Mas ele é sensacional. Ele é o quê? Iugoslavo? Se eu não me engano é antigo Iugoslavo, não sei. O português dele era horrível, o português dele. Tem alguns professores assim na UNB, né? Que eles não são daqui. Sim, A minha irmã um monte. direto falava que, tipo assim, ela entrava numas aulas, ela fez biologia lá. Ela falou que ela foi fazer, tipo, uma aula de neuro com um cara que ele era... Eu acho que ele era chinês. E aí era tipo assim, impossível. Ela existiu. Ela teve que reprovar. Ela falou, não dá. Às vezes acontece. Na UNB a gente teve aula. Tem professor visitante, que passa por ali, fica um semestre, 2, né, depois vai embora. Tem professor que é do quadro, é estrangeiro. A gente tinha, na minha época, tinha o Walter Omar, que era um argentino muito engraçado. E ele caiu na aula. A gente estava tendo. Isso foi na pós-graduação, na especialização. Ele estava sentado ele gostava de ficar sentado nessas cadeiras assim. Nossa, Caiu de frente. aquela cadeira azul ainda, né? E a reação dele foi muito engraçada. Nossa, barulho que tiver. Como você diz isso? Ele não sabia explicar. Oh, caraca! Ele era argentino maravilhoso. Vexame, né? Como é que se diz? Vexame. Eu gostei. E que tipo de aluno vocês eram nessa época? Tipo, entrei na universidade, vou pra várias festas, ou vou sentar aqui, vou estudar, vou pra biblioteca. Eu sou muito careta. Vou fazer assim. Mano, não saía. Como é que vocês eram? Tipo, vocês mudaram muito também de, tipo, como eu era um aluno na escola e como eu era um aluno na universidade? Eu fui muito mais aplicado na universidade. Mas, porque eu acho que o seminário me ajudou muito também, a ter essa disciplina. Eu saí assim, se eu tivesse saído do ensino médio e caído direto na UNB, aí seria um estranhamento assim, porque era outra energia. Aí eu saí de uma universidade para outra, então já tinha, né? E eu sempre fui muito Caxias, não faltava aula. A aula do Miroslav, por exemplo, ele mencionou na universidade, todo mundo dormia, ou então saía, porque a aula era terrível, realmente. Ele era excelente, mas como um professor, não tinha didática e tal, ele só falava na aula, né? Mas era um professor maravilhoso, muito exigente, isso eu gostava disso, sempre gostei de me testar, né? Entendeu? E aí eu era muito organizado com estudo, com horário, eu não era vida louca, sabe? Eu tive muitos colegas, inclusive os que desistiram, que se perderam no meio do caminho. Tive um colega que ele foi e voltou 3 vezes. E encontrei com ele o ano passado. Fui para a UNB participar de uma reunião sobre o PAIS. E encontrei com ele terminando a graduação, a licenciatura dele. Em filosofia? Em filosofia. Ele foi jubilado uma vez, aí entrou com recurso, aí teve que fazer vestibular de novo e tal. Terminou agora. Caraca! Tem essas histórias. O cara já, com seus 50 anos, entrou lá com 20 e poucos anos e está terminando o curso agora. Caraca! Tem alguns casos, assim, algumas histórias assim, na universidade. Aí vocês vão... E você? No meu caso acho que essa questão também da religiosidade é muito marcante para a pessoa que vai fazer filosofia, porque eu também era uma pessoa muito religiosa. O meu pai, ele é pastor evangélico. Eu não sabia disso não, cara. Pois é, e eu era da igreja, assim, com meus 14, 15 anos, eu ficava, já pregava naqueles cultos de jovens. Filosofia estragou. Isso daí vai ser uma parte de corte, tá? Vai ter que rolar um corte aí. Vai! Então... Aí eu era uma pessoa muito da igreja, essas coisas e tudo mais, então acho que foi também um do motivo de eu querer me interessar também por filosofia. E quando eu entrei na UNB, cara, no começo, eu até fui a algumas festas e tudo mais, eu sempre namorei. Então, e a minha ex-namorada na época também fazia UNB, então a gente ficava o tempo todo juntos, não sei o quê.
E depois, quando, sei lá, não poderia fazer alguma coisa, já era pai, né? No meio do processo caraca, eu virei pai. verdade. Então, realmente, eu aproveitei o NB enquanto aluno. No ensino médio eu era um péssimo aluno, tanto igual eu comentei, eu tive que fazer o meu ensino médio em cursinho, tá? Então eu realmente aprendi mesmo em cursinho. Mas isso era normal, era padrão na época, né? A gente não tinha noção disso. E na faculdade eu comecei sendo um aluno ruim. Por quê? Porque eu trabalhava de manhã e de tarde e eu fazia filosofia à noite. Então eu chegava numa aula e o professor tinha mandado a gente ler um texto. E não deu tempo. Eu não consegui ler o texto, se eu li foi 3 parágrafos, foi o que eu consegui fazer durante o trabalho, então eu não consegui acompanhar, e isso estava me impactando, foi um dos motivos de eu querer sair do trabalho para conseguir me dedicar mais à filosofia. Foi quando eu dei esse salto, de fato, que eu comecei a me entregar de fato para a filosofia. Aí eu comecei a fazer tudo mesmo, viajei para USP para apresentar trabalho em congresso, fui para João Pessoa também em congresso, enfim, e tudo pago pela UNB. Sim. Tudo pago pela UNB. Tinha uma coisa lá. São eram maravilhosos. Tudo tem uma bolsa lá chamada Auxílio Viagem, que se você tiver a carta de aceite da universidade para apresentar o trabalho, eles dão uma grana. Na época era R$650. Pô, para me voltar aqui rapidinho, tá ótimo. E aí eu comecei a entrar e foi aí que de fato eu me aprofundei. Mas só voltando ao comentário, de fato, lá na filosofia, lá no UNB, o departamento mais forte assim dentro da própria filosofia é a parte de religião. Então, essa é uma boa pergunta. Tem muito religioso, muito. E eles são, assim, os mais fortes lá. Eu ia falar que vocês dois falaram que vieram de famílias religiosas, não sei se hoje em dia também são muito, mas, tipo, se isso não foi até um pouco conflitante com vocês pelo curso, tipo, várias explosões na mente, falar, assim, como é que foi esse processo pra vocês, tipo, poder se definir, assim, dar umas explosões de cabeça mesmo, né, véi? Deu... Sim, eu tive que repensar muita coisa. Porque uma visão de mundo que eu tinha, uma cosmovisão, né? Porque a gente dá uma cosmovisão. Né? Você tem que repensar muita coisa. Sobretudo, né? A minha religiosidade era católica. Né? É católica, né? Tem a influência da... Sim, total. A gente nunca foi alguma coisa, né? É uma história, né? Total. E era muito forte isso, né? Então eu tive que, obviamente, repensar, né? Muitas perspectivas, né? Na espiritualidade. Hoje eu acho que eu sou melhor hoje, mais maduro, sabe, quanto a isso. Eu entendo, por exemplo, que existe uma herança eurocêntrica que eu tenho que superar na religiosidade, na espiritualidade. Eu tenho uma espiritualidade, é difícil, né? Eu ouvi um professor de filosofia falar isso, né? Professor, você tem uma religião? Não. A gente tem que saber separar essas coisas. Sim. Uma espiritualidade te dá um horizonte, né? Uma guia, né? Os encontros que você vai ter, e no nosso caso ela não pode ser fechada, pelo menos no meu caso eu penso assim, né? Para ter que deve pensar também parecido, que a gente compartilha com muita coisa, né? Ela tem que ser aberta, né? Até porque na sala de aula a gente lida com diversidade, na vida da gente, né? Você ter a condição de pensar, se desvencilhar às vezes de certos apegos, para você pensar melhor, você precisa ter essa abertura, essa liberdade, sabe? Então, assim, isso para mim é um processo de maturação. A fé, assim, a experiência de fé, na minha opinião, é uma experiência conflitante. Ela não é estável, não é uma experiência... a fé é preciosa. Existe uma fé útil aí que o pessoal aproveita e explora e tal, né? Essa fé aí, a fé preciosa, é uma experiência conflitante. A dúvida que o Patrick falou é um combustível dessa experiência. Eu acho que a gente concorda bastante com essa ideia, é muito complicado. Isso também é muito interessante, isso só reforça talvez a importância da filosofia na educação básica, não só no ensino médio, mas, cara, também se fosse possível até no ensino fundamental. Sim. Porque às vezes um aluno, uma criança, um jovem, o único contato que ele tem com uma cosmovisão, como o Ed falou, vem dos pais, da família, e às vezes é muito fechado. Então, o único lugar que ele vai entrar em contato com algum conflito de ideia vai ser na escola. Então, com a apresentação, né, às vezes de um professor, um debate com os próprios colegas,
E isso, inclusive, é muita responsabilidade para o professor, saber apresentar esse debate. Porque é óbvio, dentro de sala de aula, a gente vai dar uma aula do Nietzsche, eu vou ter que explicar para vocês por que para Friedrich Nietzsche Deus está morto. E eu sei que vai ter várias pessoas religiosas na minha sala que com certeza pensam o contrário disso. Sim. Mas aí que está o exercício da filosofia, de você ser capaz de conviver com o contraditório. E entender aquilo e às vezes até reforçar o seu lado através da crítica, entende? Porque é óbvio, o Nietzsche resolve todos os problemas? Claro que não. Então algum filósofo vai resolver todos? Não vamos, ninguém vai ter a resposta das coisas. Então isso pode ser utilizado até mesmo para reforçar a sua crença, a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Depende só do seu ponto de vista. E que a espiritualidade também é diferente de religião e religiosidade, né? Mas eu acho isso super importante também. Uma coisa que, tipo, vocês que estão, tipo... alguns de vocês dão... Não, você dá aula no novo... Vocês dois dão aula no novo ensino médio daqui, né? Sim. Como é que, tipo, pra vocês está sendo o novo ensino médio? Porque, assim, a gente lê e vê as coisas sobre essa, desvalorização da parte de tipo, de humanas mesmo, né? Então, como é que tá sendo isso pra vocês? O que vocês acham do novo ensino médio? Porque, assim, falando com toda a propriedade, o terceiro ano, eu não faço ideia como funciona. Tipo assim, já tentaram me explicar umas 300 vezes como é que é o segundo ano. Não faz sentido. O primeiro, eu não faço ideia, eu não consigo entender nada. E aí, eu não sei nem como é que funciona. Mas como é que tá sendo isso, então? Então, o novo ensino médio, ele tem algumas potencialidades e algumas fragilidades. Como toda e qualquer mudança, né, causa uma instabilidade que é inerente, né, à mudança, mas também acende o pavio, né, para algumas lutas né, que a gente tem que travar. Né? A primeira, né, que eu acho que talvez seja, não sei se você concorda comigo, Patrick, mas a maior das maiores é a gente entender, né, que existe no projeto inicial uma boa intencionalidade que foi capturada de forma inadequada depois. É uma questão de mercado, né? Existem grupos que, de certa forma, se apropriaram dessa ideia e, na implantação, a gente teve aí um desvio de finalidade, né? Porque a ideia é interessante. Sim. A ideia é você trabalhar com um processo de maturidade do estudante do ensino médio, está ingressando, para que ele alcance, lá na terceira série, uma segurança maior, né, daquilo que ele quer, que hoje a gente não tem. A gente tem que entender, hoje a gente tem que aceitar que a gente termina o ensino médio, terceiro ano, e a gente fica muito na insegurança. Olha a história do Patrick, olha a minha história, e de muitas pessoas que terminaram o ensino médio que não sabiam realmente que perspectiva, que caminho. Existe na BNCC, no ensino médio, né, todo um trabalho sistematizado, estruturado para pensar isso, né? Como garantir ao estudante, né, uma proteção, uma rede, né, de apoio para que ele possa se encontrar na carreira, no projeto de vida dele. Isso é legal, né? Mas, por outro lado, né, a organização curricular, ela tem, é muito difícil você imaginar, né, a escola tendo toda a estrutura e atendendo o estudante do modo como foi pensado. Nem o setor privado vai realmente conseguir atender todas as demandas para garantir né? Eu falo nem o setor privado, porque o setor público tem os gargalos, né, que já dificultam essa de saída. Você imagina que para um itinerário formativo, um estudante na área de ciências, né, ele quer, por exemplo, uma boa formação na área de ciências, ele precisa de laboratório funcionando na escola e tal. Isso aqui é uma realidade, mas né, no setor público eu trabalho lá também, sei que tem alguns problemas, né? Só para dar um exemplo, eu cheguei numa escola, na escola pública, onde a gente onde tinha uma eletiva de cinema e filosofia, já pensado, o projeto. Eu cheguei lá nessa escola e caí de paraquedas, né? E eles me disseram, tem essa eletiva aqui que você vai ter que ministrar. Aí eu fiz uma pergunta trivial, simples assim, a gente tem uma sala de cinema na escola? Não, mas como vocês pensam, como né? Como é que o colega que me antecedeu aqui pensou um projeto de cinema e filosofia sem um ambiente, né, onde a gente... Porque eu penso assim, cinema não só como teoria, né, mas como experimentação, produção, né, edição, né, enfim, a construção da imagem fílmica. Eu até no meu curso de pós, no nível de especialização em filosofia, o meu trabalho foi sobre cinema. Ou seja, como a gente trabalhar o cinema
numa perspectiva filosófica em sala de aula. Aí você vê uma proposta dessa, fantástico, mas não tem a estrutura, né? É muito legal. E assim, a gente tem a liberdade, mas não tem a estrutura. E no setor privado é outra realidade, porque você tem, o estudante chega, ele quer, qual que é a principal demanda do estudante que vai para o setor privado? Ele quer ir para a universidade. Aqui é um trampolim, ele quer alcançar, o projeto dele é ingressar numa federal, numa universidade que dá alta ele uma demanda, boa formação, né? de alta demanda, né? Que tem cursos também, as exigências são várias, né? Os cursos então, assim, para esse fim, né, tudo bem, mas acontece que a organização dos itinerários formativos tem exigências que a gente não vai conseguir atender. Né? Por isso que eu acho que foi, até certo ponto, inteligente por parte do governo federal agora, né, suspender a implantação para poder fazer a consulta popular, né, ouvir as pessoas, ouvir, né, dos professores, da comunidade que está implantando, né, as dificuldades, as fragilidades e, né, corrigir a contenda aí para conseguir. Eu acho que não pode desistir de uma mudança no ensino médio. Acho que isso é claro para todo mundo. Né? Quem já está terminando sabe. Não dá para desistir. A gente tem que. Né, mas a gente tem começou, que, né? Já vai desistir. Tem que corrigir essas fragilidades. São muitas. Se for mencionar aqui, a gente vai passar o resto do dia. Né? Quem tá agora sim, quem está na implantação. A gente tem agora já na fase dos itinerários formativos, né? A gente vê a dificuldade do estudante de se colocar na segunda série. Ele vai ter só mais um ano, né? Vai ser a mesma. Eu estou no itinerário de exatas, mas, cara, eu vi um projeto de vocês aí de humanas que eu me identifiquei demais. Como é que eu faço? Né? Entendi. Se a escola só tem 3 itinerários, né, por exemplo, formativos, ele tem que escolher o que ele quer. Né? E aí são escolhas que a gente tem que fazer. Agora, isso é interessante, porque aí ele se direciona, né, a formação dele. Ele tem que fazer alguma renúncia. Né? Na nossa vida, a gente tem que fazer algumas renúncias. Sim. O problema, para fechar, né, deixa o Patrick falar também, é que a universidade, ela não vai, nos processos seletivos, ela não vai contemplar o itinerário. A educação, ela nunca contemplou, na verdade, né? Nunca contemplou. Mas a gente teve, por exemplo, no PAS, aqui da UNB, né, no Enem, né, algumas consonâncias. Tinha várias dissonâncias, mas tem algumas consonâncias que ajudam. Hoje, o novo ensino médio, eu acho que vai criar umas dissonâncias bem estranhas, né? Você tem um currículo na escola, aí o estudante vai mudar aqui, vai para outra escola, é uma outra organização. É verdade, né? Também tem essa parte. E o processo dele, né, de ingresso à universidade, que antes tinha um trabalho mais ostensivo, né, ficou prejudicado. Entendeu? Tem algumas escolas que o terceiro ano também já está de novo ensino médio, né? Só, assim, no setor privado, não sei se tem algumas escolas modelos. A escola Polo. Como modelo. É a escola Polo. A particular também tem, né? Uma outra. Acho que também foram usadas como modelo. Mackenzie Foram usadas como modelo, então já chegou no terceiro ano. Não, o Ed explicou bem, né? Eu acho que não tem muito o que complementar ali, não. A ideia é boa, só que o modo como foi implementado foi maluquice. Isso principalmente para a educação pública. Eu falo isso porque hoje eu não dou aula mais em escola pública, mas desde 2017 eu também trabalho em escolas públicas aqui do DF, como professor temporário. Então, só saí mesmo agora em 2022. Então, também dei aula do itinerário formativo em escola pública. E, assim, hoje em dia, o aluno, ele não vai para a escola. Na terça e na quinta, que são geralmente os dias de itinerário aqui no Distrito Federal, não tem ninguém em sala de aula. Aí a pergunta fica, cadê esses alunos? Eles estão em casa? Provavelmente não. Então, aonde que eles estão? Então, a implementação do novo ensino médio também teve esse reflexo na sociedade. Que a gente, toda terça e quinta no Distrito Federal, estamos jogando um monte de alunos ociosos no mundão de meu Deus para fazer sei lá o quê. Ele fala para o pai que está indo para a escola, mas de fato não vai. Então, e outra, lá nas escolas públicas, a princípio é proibido reprovar no itinerário formativo. Então, o moleque pode faltar o tempo todo. Se ele aparecer no último dia de aula e falar, estou aqui, você tem que aprovar ele de alguma maneira. Então, fica esse processo. Agora, então, só temos 3 dias de aula na escola pública para conseguir suprir a necessidade do menino que já vem com uma educação carente, vindo posteriormente de uma pandemia que prejudicou ainda mais.
E agora o estudante não tem a mínima capacidade de fazer uma prova de vestibular, PAS ou qualquer coisa do tipo. Então, o que a gente está vendo no ensino médio é nitidamente a precarização da educação pública brasileira. Total. Entende? É um desastre educacional que está acontecendo. O meu cunhado, ele também entrou como professor temporário, ele pegou, tipo, turma de 6º e 7º anos, alguns deles não sabiam ler. Ler direito, entendeu? E estavam, tipo assim, dessas terças e quintas, ele ia pra lá e não tinha ninguém mesmo, entendeu? Eu achei isso muito, 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 muito pesado, né? Porque eu sempre fico pensando... Eu não lembro, teve algum professor que falou isso e minha cabeça nunca tinha saído dessa pequena bolha que foi aqui esse Sigma, velho. Que não existe competição, velho. Nunca existiu. Entendeu? Tipo, não é que você vai entrar lá e você vai... Tipo, só porque a gente sabe... Tem essa estrutura aqui, a gente vai saber mais, vai competir. Não existe nem essa competição. E aí, eu acho isso extremamente triste, sabe? Muito, 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 muito paia. Eu acho também... E pra mim, o que deixa mais claro também é essa desvalorização, como sempre, da parte de humanas e toda essa coisa. Você falou isso, é. Então, eu acho isso tão, tipo... Por exemplo... de quando vão cobrar também os assuntos, por exemplo, poderiam cobrar várias coisas que dão em itinerário. Por exemplo, cinema faz parte do dia a dia de, tipo, muitas pessoas. E também, por exemplo, e de filosofia, tem como cobrar isso numa prova de Enem, entendeu? É parte do itinerário, você aprende na sua vida. Daria como cobrar, mas não vão cobrar. Mas vão cobrar um assunto esquisitaço, que provavelmente só, quem faz a parte de exatas vai saber. Eu acho isso muito pesado. Eles têm, na escola pública, eles têm blocos, né? Então, você pega as turmas de A a B no bloco de ciências... Bom, matemática e português, eles têm aula, acho que língua estrangeira também, né? E educação física é o ano inteiro. Porque lá é por semestralidade. Então, durante 6 meses eles têm blocos de matérias e nos outros 6 meses ele tem outras matérias. E eles não veem essas outras matérias no semestre. Só se a escola tiver um esqueminha lá de cursinho e tal. Que é muito difícil. Assim, a ideia do novo ensino médio seria maravilhosa se a gente entendesse que para implementar perfeitamente teria que ter educação integral. Isso. Que seria os 5 dias de aula normal, bonitinho, de manhã, e você aumenta à tarde 2 dias para itinerário formativo. Pronto, resolveria o problema. Só que por que não vai acontecer isso? Porque as escolas não têm estrutura para manter essa quantidade de aluno. Exato. E principalmente vai ter que pagar muito mais o salário do professor. Então não vale a pena fazer isso. Então esse que é o problema da educação. Cara, eu acho muito triste isso, porque, tipo, são tantas pessoas que têm um potencial, tipo, tão grande. Teve... A minha mãe, ela tem uma amiga dela tem um filho que estuda nessa escola que fica aqui, é o Oeste, né? Oeste. E aí, no começo do ano que a gente começou a fazer prova aqui, a gente tava conversando, tipo, eu e a amiga dela, e o filho dela não tinha tido, tipo, aula de matemática ainda. E a gente tava fazendo, tipo, a prova discursiva daqui. Eu falei, como é que pode isso, tipo, vão colocar esse menino pra fazer a mesma prova que eu? Isso é, tipo, tão injusto que dá um ódio, assim, fora do comum. Enfim, eu fico muito revoltada com essas coisas, gente. Só um relato rápido aqui. Ano passado, eu fiz uma cirurgia do joelho. Né? Eu fiquei afastado, pouco tempo, um mês e pouco. Né? E eu encontrei com uma aluna, que era professor da escola pública. Aqui, né, assim, foi no período do recesso, então, férias, aliás, então não atrapalhou. Mas é que o nosso calendário nunca bate, né? Então lá eles estavam tendo aula ainda, eu precisei, porque eu estava sentindo dores e tal, não tinha como trabalhar. Aí ela mandou, eu encontrei com ela e falou, professor, a gente não teve professor de filosofia. A gente só ficou com o que você ministrou no primeiro... Bom, essa aluna do bloco que a gente deu aula no primeiro semestre. Nossa. E os do segundo semestre, imagina, que eu fiquei afastado. Não teve aula. E eu era, assim, da escola, a gente fazia um trabalho com um cursinho, né? Os alunos faziam um intensivão com eles. Reunia todos os professores que quisessem, muitos realmente não querem, infelizmente, né? E a gente fazia um intensivão, obras do PAS, fazia como se fosse um curso de obras, né? Que queria fazer o PAS. E ela veio, né, triste, chorando, me falar, professor, a gente não teve o que você fez ano passado, esse ano a gente não teve. Vou fazer a segunda etapa no escuro do PAS, porque... Entendeu? Então, assim, essa organização, né, do espaço e do tempo prejudicou muito a formação dos estudantes. Em todos os ambientes, mas na escola pública
realmente foi Principalmente. E muito ainda ruim. tem talvez até um agravante, né, que aconteceu principalmente aqui no Distrito Federal nesse tempo, que foi a implementação dessas novas escolas cívico-militares. Eu É tive, verdade, caraca. e o bom disso é que eu posso falar com propriedade. com propriedade, porque eu trabalhei em uma delas, Olha trabalhei na só. verdade durante praticamente 3 anos em uma dessas escolas. E, cara, o que me deixa mais indignado é porque foi colocado uma grana violenta para a implementação desse programa. Acredito que a escola que eu trabalhei, que foi uma escola lá na Ceilândia, melhor não falar aqui, uma escola por aí, a gente teve os dados lá depois que ela recebeu aproximadamente R$ 1 milhão de reais para implementar o sistema cívico-militar. O que eles fizeram com esse dinheiro? Eles reformaram uma parte da escola, que seria onde que ia ficar o batalhão, colocaram as salas, não sei o que, reformaram o estacionamento, estrutura toda da escola para implementar os policiais que ficaram de modo ostensivo Sim. no controle das escolas. Ficava PMs nos corredores, controlando os alunos. Mudaram os uniformes, tinham que usar todo mundo camisa branca. Era proibido as meninas ficarem com o cabelo solto, tinha todas que ficar de cabelo amarrado. Até o momento também que eu vi um aluno que falaram para ele que ele não podia usar Black Power, que ele tinha que cortar o cabelo. Era proibido o boné. Lá na Ceilândia, no caso, a questão do boné é uma questão cultural. É cultural. O boné, inclusive, o boné, a barreta lá é uma questão Sim. mesmo de reconhecimento de lugar, de identidade. Sim. E foi proibido a utilização de bonés. E tudo isso para controle, cara. Para quê? Para o aluno só não querer ir para a escola. Porque ele não vai para a escola, ele vou ter que voltar para a escola porque eu não quero cortar meu cabelo, ou porque eu não quero prender o cabelo. Então você só afasta o aluno com esse processo. Você ainda injetou dinheiro na educação para afastar o aluno. Entende? Caraca. Então a gente está. Pode piorar cada vez mais. Pra padronizar todo mundo, exatamente. Nossa, gente, isso é tão... Nossa, que... Enfim, caraca, eu não lembrava disso, mas Pois isso é. realmente Imagina se a aconteceu, gente né? pega essa grana e coloca mais professores lá e faz um cursinho no turno contrário Olha pro só. aluno, E entendeu? tira essas restrições Tira- todas, pelo amor de Deus. tira essa restrição para colocar o Vai ter aluno aluno na dentro de escola. sala de aula. Quanto mais aluno em sala de aula, melhor. Bota o aluno também, em vez de ficar na rua na parte de tarde, bota ele de Exatamente. tarde então na escola para fazer esse projeto de itinerário, que for o caso. E também, tipo, Esporte. é que negócio dessas Esporte. proibições, né? Não foi nem, por exemplo, o pai que coloca o aluno na escola militar, ele tem consciência que o aluno vai ter que ir com o uniforme tal, cabelo de tal jeito. Agora você que tá numa escola no meio da Ceilândia, você tá ali porque é a escola que você tá, acabou, entendeu? É porque é diferente, a escola cívico-militar é diferente da escola militar. Né? A escola militar Pois é uma é, instituição então. que funciona, maravilhosa a escola, Sim. e todo mundo que entra lá sabe exatamente como é que funciona. Exatamente. Esse que é o processo. Agora, a escola cívico-militar, as pessoas não sabem, ninguém, assim, eles votaram, tudo bem, a comunidade votou, mas todo mundo entregou um cheque em branco, ninguém sabe o que era, na verdade. Pois é, A né? escola ela é assombrada, a escola pública, eu trabalho há 28 anos lá, ela é assombrada o tempo todo com essa questão da violência, né? Essa questão da questão social mesmo, né? A escola é um reflexo da sociedade. Não, Então, assim, os problemas sociais vão estar também relacionados com a escola. A imagem ilusão, de... a escola civil-militar é aquela ilusão de construir uma ilha, entendeu? Não tem. A ilha, né, ela não vai se sustentar. Né? Ali não tem terra, né, para essa ilha. Entendeu? Como se os problemas sociais não entrassem lá. Eles não vão Não entrar entra, nisso. cara. Lá tem problema de machismo, lá tem problema, sabe, sei lá, de uso de drogas, lá tem Sim. problema de, sei lá, de muita coisa. Então, os problemas... Por que tem esses problemas na escola? Porque tem esses problemas na sociedade. Exatamente. Então, a gente tem que tentar fazer a escola formar o aluno para ele tentar resolver os problemas sociais. E não fingir que eles não A existem. escola tem que sair da condição de espelho, né, para ser farol, tem que sinalizar, ó, tem um caminho aí, cara, vamos iluminar aqui, né? Eu brinco com eles lá na escola que eu trabalho e falo, ó, você hoje traz pra gente aqui essa sensação que o Patrick Sim. mencionou, né? Espelho dos problemas e tal. Mas que tal a gente pensar em imaginar assim, que a gente está num mar, né, aberto, numa tempestade, e a gente só tem um farol. É o capitão. À noite, escuro, tem um farolzinho que a gente pode ligar ali para iluminar o nosso caminho. E se vários de vocês acenderem um farol, a gente tem, né? Então a escola ela precisa sinalizar isso. O problema é que quando você
cria, né, esses recortes, pessoal, esses projetos que alguém dorme, sonha e quando acorda vem com a ideia, né, e ainda com verba pública. Aí eu só lembro do Turro, na segunda série lá, a gente trabalha com os meninos no Paz, aí o Desobediência Civil, né? Melhor que não tenhamos governo, sempre muito bom. Esses Melhor governo que menos governo. Porque, pelo amor de Deus, né? O professor, nesse espaço, num ambiente democrático, né? Com a valorização da escola e também de todos aqueles que estão ali, né, no processo, toda a comunidade valorizada, rende muito mais do que você criar essas ideias que realmente elas não vão resolver o problema da escola. Elas vão resolver... Desculpa, pode continuar. Não, pode falar. Fora que os profissionais mesmo, tipo, da escola mesmo, preferem não falar sobre isso porque é mais fácil do que ter que arcar com um problema e resolver e falar, gente, alunos, vamos parar pra pensar que tudo tá errado, que a gente não vai fazer nada pra mudar. Não, e eu ia falar também que pra mim uma das coisas mais assustadoras é sempre passar na frente de um colégio público e ter uma viatura. Isso pra mim é tipo assim... Véi, isso é tão pesado, entendeu? Isso, tipo... Mas essa frase que vocês falaram, eu acho que, tipo assim, vai ficar muito na minha cabeça agora, de que... Caraca, assim, o colégio público, ele é literalmente reflexo da sociedade, né? E do descuido e tudo mais. Isso é muito, muito, muito... Pesado. Sim. E uma coisa, tipo... Se vocês, na época de escola de vocês... E tivessem, tipo, essa oportunidade de ter, sei lá, um Sigma Mundi da vida nessa época, mesmo que, sei lá, não soubesse tanto. Enfim, vocês, tipo, e fosse do filosófico, daquele que teve desse ano, qual filósofo vocês escolheriam pra representar? Eu acho No ensino médio? Pensando, tipo, que você é o Patrick do ensino médio, mas você sabe quem são os filósofos. Quem você acha que você ia escolher? Eu tenho uma ideia sobre isso. Sabe quem eu escolheria se eu estivesse no ensino médio? Platão. Porque o Platão foi o cara que me trouxe aí para a filosofia. É sério, assim, além das inspirações que eu tive. Meu primeiro trabalho na universidade, isso foi lá em Goiânia, foi sobre a dialética de Platão. Eu era apaixonado no exercício dialético. Eu fazia exercícios com os colegas na graduação, no primeiro ano, né, da dialética platônica, a maiêutica, né, de Sócrates, e essa concepção da dialética. Porque, para mim, eu sou apaixonado por... Esse momento está sendo maravilhoso, né, de conversar e tal. Adoro conversar, adoro uma boa conversa, né? E o colóquio é sempre muito filosófico mesmo. A gente se descobre, a gente se questiona, né? Às vezes uma intervenção do outro faz a gente repensar algumas escolhas e tal. E no ensino médio, a gente tinha na escola um espaço verde lá, na escola pública, onde a gente exercitava, isso era uma invenção de adolescente, né? A gente exercitava a maiêutica lá. Tinha o Sócrates. Eu estou falando Olha sério. só! O Sócrates tinha... O Sócrates era um professor, ele bebia muito, né? Aí ele ficava lá, ele ficava sempre sentado ali naquela... Aí a gente ia pra lá e ele estava lá. E ele era muito bom, só que ele não conseguia dar aula, ele ficou afastado. Olha só! Ficou afastado porque ele tinha realmente um problema com álcool seríssimo, né? Ele era doente, né? Dependente de álcool. Mas ele era muito inteligente, então ele era o nosso Sócrates. E a gente ficava ali ao redor dele. Então, sabe, num comitê. Porque eu tô falando melhor assim, impossível. Filosofia numa ágora. A escola tinha uma ágora, né? Então, num comitê filosófico, com certeza, se eu tivesse... O Platão, então. Eu seria um Platão. Que legal! Ou talvez um Sócrates, né? Porque, na verdade, essa fronteira é tênue, né? A gente conhece um Sócrates, mais um Sócrates platônico, né? Então, assim, a maiêutica, a dialética, toda essa história é contada pelo Platão, né? Então, eu acho que seria nesse contexto. Agora, hoje, obviamente, eu tenho outras perspectivas, assim, filosóficas, né? Até em relação ao Platão, até porque depois eu fiz Nietzsche lá, né? Depois eu fui obrigado a admitir que Platão foi um canalha. Exatamente! Ela não fez fazer isso. Mas por favor. Eu sei que às vezes é complicado, né, fazer essas, né, críticas assim, porque é um pouco anacrônico, né? Total. Mas é aquele negócio, a gente não pode ficar passando pano mesmo, não. Não ficar passando pano, não. Só para te colocar o contexto, que a gente estava questionando a pensamento Platão no Egito, né? Ela viajou ao Egito, teve contato lá com os africanos e depois não deu crédito, né? Então, mas... Um canalha, no fim da frase. Chegou no cantinho assim atrás dela e falou: Platão é um canalha! Foi muito engraçado.
Não só por isso. Cara, assim, é meio complicado pra mim falar no ensino médio, porque, vou ser bem sincero, eu não tive muita filosofia no ensino médio mesmo. Sim, sim. Eu tive mais sociologia. Aham. Tive bastante sociologia no ensino médio, porque não sei porquê, né? Motivos diversos, né? Mas eu acho que se eu fosse um dos filósofos que eu conseguia acompanhar, eu gostava muito de mitologia. Então eu sempre buscava ler livros de mitologia, essas coisas, mas vocês pediram um filósofo, então acho que o primeiro filósofo que eu gostei mesmo foi o Nietzsche, de uma certa maneira, exatamente porque foi a maneira que ele escreve. O Nietzsche escreve através de aforismas, então são frases de efeito, e é tudo que um jovem revoltado quer, né? Na minha época era Orkut ainda, né? Na minha época ainda era Orkut, então você tinha que ter uma frasezinha de efeito, não sei o quê. E foi a minha porta de entrada mesmo para a filosofia, foi mesmo os livros do Nietzsche. Tanto é que eu tenho uma tatuagem que é Ecce-Homo, que é um livro autobiográfico do Nietzsche. Esse é o homem. Esse é o homem, eis o homem, que seria isso, né? Só que é o homem falho, o homem errado, né? E aí, então, eu acho que eu seria o Nietzsche, né? Meio clichê, mas foi por onde que também... Eu gostei, não foi... Eu gostei, não foi clichê. Mas eu acho interessante isso, porque parece que o Nietzsche é meio que uma porta de entrada para a filosofia para várias pessoas, né? Então, para mim também foi a porta de entrada, né? Foi daí que eu comecei a querer saber cada vez mais. Eu gostei. Deixa eu pensar. Eu acho que eu seria... Eu seria o Kant. Não pode, não pode. A gente falou que se você falasse o Kant, a gente ia ficar muito chateada, Você entendeu? falasse Kant? Nossa, eu ia ficar muito chateada. Nossa, eu não suporto. O Kant, eu não suporto, gente. Não deu pra mim, sério. Ano passado, o ano inteiro. Aí ele não voltou no começo do ano. Eu falei, eu não acredito que ele voltou. Eu não acredito, sério, não Ele deu. voltou mais uma vez antes do Nietzsche. Ele voltou de novo. Não deu Mas pra é tipo mim. isso, viu, gente? É impossível falar, é praticamente impossível falar de filosofia. Sem falar dele, total. Atualmente, sem falar. Eu disse pra elas, a gente falando sobre a Hannah Arendt, né? A Hannah Arendt ficou assustada, porque eu falei assim, olha gente, a Hannah Arendt nasceu em Königsberg, né? E ela tem com certeza uma herança kantiana. Aí ela já... Foi engraçado. Não, professor, esse cara é muito certinho, eu odeio gente certinha. Verdade, tá lá. Tem um amigo meu que foi lá, foi visitar lá a casa dele, tem uma estátua dele lá na cidade, parece que é uma cidadezinha maneira, né? Não, mas a Alemanha não, né? Agora é Prússia, quer dizer, agora é Rússia, né? Ela é Stalingrado? É Stalingrado. Acho que hoje é atual Stalingrado, se eu não me engano. Stalingrado existe até hoje? Nome cidade? Se eu não me engano, existe. Se eu não me engano, é a cidade atual. Mas ainda bem que a gente não é de geografia, então. Depois você pergunta aí. Isso é uma boa pergunta, eu não sabia. Mas é porque na época não era Alemanha, era Prússia, né? E depois virou Alemanha, depois foi incorporado pela Rússia. Se eu não me engano, hoje é em Stalingrado. Gente, eu não sabia que Stalingrado era o nome real até hoje. Cadê sei lá, o backstage? Procurei ver se existe, porque eu não lembro, não. Meu celular. Olha só. E tipo. Volograd? Não, Stalingrado. Eu pesquisei Stalingrado e apareceu Volograd. Realmente existiu, tanto É Stalingrado? Gente, mas é porque o nome não mudou. Apareceu Volograd. Stalingrado existe até hoje, que Coloca lombra. a cidade dele, coloca Königsberg, vê aí se aparece. Königsberg. Eu sei que parece que ela mudou de nome. Agora, se eu não me engano, esse é o nome, mas pode ser que eu esteja errado, né? Tem grande chance disso acontecer. Königsberg. Só apareceu isso. Königsberg. Deixa eu ver qual que eu seria. Achou? Eu seria o Schopenhauer. Ele é incrível. Königsberg também. Kaliningrado. Kaliningrado. Na Rússia. Eu sabia que tinha um grado em algum lugar. Eu gostei. Eu acho que eu seria... Deixa eu ver. E é Prússia. Isso, então, Prússia agora. Isso. Eu acho que eu ia gostar de ser o Sartre. Sartre? Ou o Sartre ou o Foucault. Ela se amarrou nessa aula. Eu amo o Foucault. Ficou um fofo. E você, qual que você seria? Schopenhauer.
Muito triste. Não tem discussão. Eu amo ele. Eu achei, tipo assim, pra mim, tem gente que não gosta dele porque ele é muito triste, né? Mas ele tinha. Ele é triste? Você acha que ele é Você acha mesmo que ele é triste? Cara, Eu acho que ele Eu é sempre realista. fiquei perguntando, será mesmo que ele é triste? Eu acho que ele só enxergava o mundo de uma forma um pouquinho mais diferente. pois é, falam que ele era muito simpático com os dois. Ele tinha 2 poodles, se eu não me engano, né? Aparentemente ele gostava de animais, mas parece que ele não gostava muito de pessoas mesmo, não. Inclusive, se eu não me engano, ele foi preso porque ele agrediu uma mulher. Ai, eu vi isso no contei essa vídeo história. estudando pra Que ele é meio misógino, né? Não só ele, né? Meio Alguns misógino. filósofos. Empurrou a mulher pela escada, né? tem isso mesmo no vídeo. Nossa, eu fiquei muito assustada, gente. O Não bom achei isso legal. essa história é muito pitoresca. Quando a senhora morre, né? Meu amigo pergunta, e agora? Aí ele só respondeu assim, a mulher morre e cessa a dívida. Porque tinha uma dívida, tinha que pagar uma De pagar do aluguel. Uma indenização, aluguel, né? Não sei. Acho que é de aluguel, Tinha que não pagar uma é? indenização pra ela pelo Eu resto achei da muito vida. engraçado, gente. Mas o que eu me identifico muito na parte dele é mais, tipo assim, como ele vê que a música realmente é, tipo, o que muda as coisas e que realmente, tipo, impacta na sua cabeça. Porque eu sou literalmente cheia nisso. Eu sou literalmente cheia nessa parte. Eu acho isso genial. E aí também, tipo, eu não acho nem que ele seja, tipo, muito triste. Eu só acho que ele é muito realista. Justo, eu também enxergo ele mais dessa forma. Eu acho que as pessoas personificam, né? Sim. E não é isso. É um estereótipo de, ele é triste, depressivo, quer morrer. né? Eu acho que aquilo que eu falei no início, né? Você admitir, né? a instabilidade, né? Admitir que a vida o incerto, né? Na sua Isso é existência. humano. Né? É humano. Então, assim, eu não vejo assim. Agora, é claro que alguns estudantes da graduação, na minha época mesmo de UNB, eles ficavam pichando, né? Os professores lá tinha um especialista lá, que eu não lembro o nome do professor agora, ele era um professor visitante lá. Eles colocaram na porta da sala dele. Ele orientava lá umas teses de mestrado lá. Convite ao suicídio. Porque a aula dele quando ele, era impactante a aula. Isso é viralizar no Twitter hoje. Isso é Ou muito então tem um livro muito bom, acho que você conhece, o Cabreira. Sim, Rúlio Cabreira. Que era um livro que ele falava Meu professor, contra ele. o nascimento. Ele era contra o pessoas nascimento. reproduzirem. E aí ele escreve um livro chamado Por que te amo, não nascerás. Isso. Nossa senhora! Nossa, essa frase você já fica véi. O Rúlio Cabreira é um argentino, ele escreve sobre cinema. Ele é Caraca! Desse jeito. Se você. E tipo assim. Deixa eu pensar. Ó, se você tivesse, então, que escolher alguém. Hoje você vai ter um jantar especial. Eu vou dar 2 opções. Você tem um jantar especial. Você vai poder escolher um filósofo pra você sentar e trocar ideia. Qual vai ser, então? Ou só um artista que você gosta. E aí a gente, sei lá, fala de cinema e... Sei lá, só um tio de vocês se morreu, não sei. Mas primeiro um filósofo, depois outro. Um filósofo. Pra trocar ideia. Tipo assim, o que você quis dizer nisso aqui que eu não entendi? Filósofo Eu escolheria Spinoza. é uma boa opção. Spinoza é o cara do encontro. É uma boa opção mesmo. É uma filosofia maravilhosa, né, velho? E que também é de difícil compreensão, né? Eu acho que é uma boa pessoa pra gente reviver, porque tem muita coisa que ele tem que resolver. Eu não sei se eu vou no filósofo, eu queria muito conversar com o Homero. Olha só. Queria muito conversar com o Homero. Eu gostei. Era um cara que... Por que eu lembro do Homero? Porque eu também li a Divina Comédia. Sim. E o Dante, né, quando ele vai descrevendo que ele vai entrar nos 9 ciclos do inferno, ele está acompanhado com Virgílio. E aí, antes de entrar no primeiro ciclo do inferno, ele entra no limbo. Isso. E lá ele encontra, né, 2 pessoas que são importantíssimas. Primeiro ele encontra o Platão, que está no limbo. Aí ele pergunta pro Virgílio, né, por que o Platão tá aqui? Ele falou, não, porque o Platão, ele descobriu tudo sobre Deus, mas como ele tinha nascido antes de Jesus, ele não pode ir pro céu. Mas como ele falou quase tudo de Deus, ele também não vai pro inferno. Então ele vai ficar aqui no limbo, Cara, né? obrigado por essa memória. Esse texto. Exatamente, Horror, sensacional, né? sensacional. E lá também tá o Homero. Né? Então eu até fico brincando, né? Que eu falo que quando eu morrer eu quero muito ir pro limbo. Eu queria muito encontrar o Homero para trocar ideia com ele. Então acho que seria uma pessoa que eu... Tem um monte de acusação chata, né? Eu falei que ele escreveu só para uma elite, para aristocracia. Porque, assim, muitas narrativas, né? Sim. Míticas, né? Populares e tal.
E ele escolheu, teve que escolher alguma, né? Não dá para seguir tudo, né? Até porque esses dois aí, Homero e Hesíodo, eles escreveram uma bíblia, né, da mitologia grega. Era muita coisa. E aí o que vai fundamentar também as nossas práticas sociais depois, né? Ele que vai descrever muitos conceitos, né? Os nomes dos gregos e por que isso foi assim. É muito louco, cara. Então eu era um cara que eu queria muito trocar uma ideia. Ah, eu gostei. Legal. E se fosse pra ser outro, tipo assim, qualquer outra pessoa, quem seria? Qualquer outra pessoa. Pode ser na idade que você quiser também. Tipo assim, eu queria conversar com o Michael Jackson de 20 anos, sei lá. Pode ser também, é uma boa ideia, né? Sabe um cara que eu tenho mal? Assim, eu nunca consegui. Eu já fui em show dele e tudo, né? Porque eu sou... Assim, não gosto da expressão fã, mas eu admiro muito o trabalho dele. É Emicida. Aí um cara que eu queria bater um papo legal com ele. A filosofia tá Ele é lindo, ele é maravilhoso, eu amo um ser ele. humano muito iluminado. E alguém assim que... verdadeiro. É verdade. E não está nem aí, né, se você vai se machucar com o que ele vai dizer, porque o que ele traz, né, a periferia na história e no pensamento dele, né, a africanidade e a verdade que ele fala, que ele canta, que ele celebra, numa vertente da música, que é, de certa forma, também marginalizada, né, e que ele, para mim, é o que torna a voz dele uma voz potente, é essa musicalidade, né, afro na música, no trabalho dele. Eu admiro demais como ele consegue ser tão autêntico. Tem um cara que eu gostaria muito de... Ele é muito admirável, ele é Boteco, perfeito. sabe? Boteco. Seria ótimo. No caso, é o quê? Que eu queria ser? Não, só sentar pra conversar. Só Tipo, vou sentar pagar pra um conversar. jantar pra você. Ah, tá. Vou pagar um jantar pra você? Cara, não sei, deixa eu pensar. Acho que de artistas, assim... Pô, eu sou muito fã do Raul, velho. Do Raul Seixas, acho que seria legal. Sabe quem tá no limbo? Raul tá não, né? Raul no limbo? Acho que não. Acho que não. O Raul Seixas é o maluco, beleza? Beleza. Ele é igualzinho o Capitão. Sérgio. Ele é igualzinho. Parece. Vocês já viram quanto eles são parecidos? Eu acho isso muito legal. Eu gostei, ia ser legal também. Um cara inteligente. Porque Lirista. ele tem uma música que é A Igreja do Diabo, né? Então não sei se ele estaria no limbo, não. Acho que ele A primeira sempre que vem na minha cabeça é Jesus. Eu imagino se botar ele pra sentar na sua frente e falar, e aí? também é uma boa Ia ser muito interessante. Adoraria conversar com ele. Ia ser engraçado. Também ia ser. Eu ia adorar também. Eu queria que ele quebrasse todas essas, sabe, essas... Conversar com ele seria ótimo, né? Jesus, eu queria entender por que você... Ou Siddhartha, assim, uma coisa. Siddhartha. Ia ser muito legal. Eu ia achar muito interessante. Mas Jesus é porque eu acho que ele era assim, marginal, né? E assim, todo o messianismo em torno dele. Eu li um livro, eu esqueço o nome do autor. Eu tenho muita coisa que esqueço agora, né? Nessa idade, depois da pandemia. Acontece, Mas o nome do livro eu lembro, é Herança Messiânica. Já viu falar nisso aí? Herança É um texto muito legal. São 2 livros que eu já li. Um eu lembro da autora. Ele impactou muito a minha visão, e talvez a cosmovisão. Que é uma autora alemã que perdeu a cátedra de teólogo da Igreja Católica porque escreveu esse livro. Uta Heinemann. O livro é Mulheres e Eunucos pelo Reino de Deus. Mulheres e Sexualidade na Igreja Católica. Nossa, ela explodiu. Ela fez uma análise, né? Pessimismo com relação ao feminino na igreja e tal. Assim, muito potente, né? Uma voz feminina muito potente, né? Nesse debate. E outro é esse, a herança messiânica, porque eles desconstroem nessa obra, né? Essa imagem messiânica de Jesus e trabalham um Jesus histórico, que outros autores também já fazem, mas é bem interessante o modo como eles demonstram que esse messianismo jesusológico aí, ele é capturado nos piores regimes que a gente possa imaginar. Sim. Né? A religiosidade, ela acaba sendo colocada em lugares que não... Não cabe, né? E vira ódio, violência, é um pouco que a gente vive hoje, né? Vocês, assim, usando as 2 pessoas que vocês citaram, o Raul Seixas, ele é bem político também, né? E o MC também político. Como vocês, tipo, na vida de vocês, se enxergam como pessoa política, tipo, principalmente sendo 2 professores que estão num colégio de elite ou de maioria branca? Então, tipo, qual é...
sendo 2 professores não brancos também, como vocês enxergam a potência do corpo de vocês dentro desse espaço? Eu vou dar um tempo pra pensar também, que agora eu exagerei, mas enfim. Não, mas eu acho que foi legal a pergunta, eu gostei. Duda, eu me sinto... eu sou uma raridade aqui, né? Eu fico brincando na sala de aula com isso, né? Eu faço essa pergunta e ninguém me responde, né? Quantos professores negros vocês têm? Porque eu sou negro, né? Eu preciso falar isso porque tem gente que acha que não, né? Mas eu sou negro. E o meu processo de formação, né? Ele também fala do meu lugar, né? Sim. Fala do meu lugar. Eu sou de periferia, eu nasci na Ceilândia. Meu pai é pioneiro aqui em Brasília, então eu vivi um tempo na invasão, a famosa Vila do IAPI. Ah, sim. De lá a gente foi para a campanha de erradicação de invasões. Famigerada Ceilândia. Ceilândia, Ceilândia, né? Vivi uma vida na Ceilândia, né? Brinquei, fiz uma infância muito legal na Ceilândia, mas que tinha muitos riscos. E, né, minha mãe, inclusive, morreu muito jovem porque ela teve 9 filhos, 2 são de criação. Né? E eu sou, né, nós éramos 7 de sangue. Então, assim, foi muito difícil para ela, né? Ela cercava todo mundo, né? Então ela vivia muito estresse. Ela teve um infarto, né? Sim. Muito jovem, 47 anos, por conta dessa... Ela era muito preocupada, né? E assim, hoje, aqui, eu fico feliz de compartilhar, sabe, a minha história em sala de aula. Eu falo do meu lugar, né? Não me sinto intimidado nem incomodado com isso, pelo contrário. Esse meu percurso eu tenho orgulho dele, orgulho do que eu vivi, né? E isso é matéria também de estudo, né? Porque muitos dos nossos estudantes aqui do Sigma, por exemplo, vão fazer cursos na área de ciência política, ciências sociais, né? E vão atuar, né? Tanto num trabalho acadêmico, também numa militância, né? Sim. Em favor da cidadania, da dignidade da pessoa humana e tudo, que é o que eu faço, né? Na educação, eu milito na sala de aula com essa perspectiva. Então, assim, não sei se você quer saber do ponto de vista ideológico, é isso? Para a gente que é educador, Duda, a gente pensa que o ser humano, e não importa qual seja, né, de onde ele vem, ele merece uma boa educação, né? Ele merece o direito à aprendizagem, que é algo que é primordial para quem um código de ética do professor, né? É você garantir isso, direito à aprendizagem. Então a gente faz isso de forma universalizada, não faço acepção, né? A aula que eu dou aqui, eu dou aula na escola pública, né? Se eu tiver a condição, né, vai ser a mesma ou melhor, né? Então a gente aqui é muito bem assistido em algumas estruturas, tal, né? Claro que você vai ter uma atuação mais interessante, mas outros aspectos do setor público também da escola pública que me garantem também, né? É um trabalho às vezes do ponto de vista social mais amplo, né, mais significativo. Deixa o Patrick falar, senão eu vou... A minha ideia, assim, eu acho interessantíssimo, cara, o Sigma conseguir colocar pessoas como eu e o Ed para ser professor de vocês, até mesmo para a gente ter essa troca de olhares, de perspectivas, de experiências, né, cara? Acho que isso que é interessante, acho que a gente, quando vira professor, a gente tem que estudar muito pedagogia e a gente sabe, né, que na pedagogia histórico-crítica o que importa mesmo é a troca de informações entre aluno e professor. E não só um caminho, né, como uma reprodução de conhecimento, né? Como se o professor fosse o detentor de conhecimento e o aluno apenas recebesse. Então, é interessante porque eu posso compartilhar com vocês a minha história de vida, a minha dinâmica e talvez até colocar algumas coisas que vocês talvez não presenciassem, né? De momentos que aconteceram comigo, de coisas que aconteceram comigo que talvez no mundo, né, de vocês isso não é tão corriqueiro ou coisas do tipo, né, de muitos alunos aqui. Então é interessantíssimo esse choque, essa troca de influências e tudo mais. E eu já vejo um pouquinho diferente no caso, né? Eu vejo o meu comportamento aqui em escolas particulares é um pouco diferente do meu comportamento em escolas públicas. Por quê? Aqui em escolas particulares eu tento sempre trazer uma aula para motivar o aluno, porque eu sei que naturalmente o aluno ele tem uma rejeição, né, à aula.
né, a esse ambiente, porque ele está acostumado a ser obrigado a fazer aquilo. E óbvio, quando você faz as coisas obrigado, você faz de má vontade. Então, é comum, isso eu já percebi. Eu tô aqui conversando, falando sobre a minha vida, e o aluno aqui, ó, interessadíssimo. Aí eu, tudo bem, gente, vamos agora pra aula. Aí o aluno pega o celular, vira, abaixa a cabeça, né? Porque quando ele percebe que vai aprender alguma coisa, ele desliga, né? Então, assim, aqui, a maneira que eu tento fazer vocês motivarem e prestar atenção naquilo que eu tô falando, é óbvio, trazer coisas do mundo de vocês. Sim. Que são as provas do vestibular, o PAS, o que está acontecendo no seu dia a dia e tudo mais. É por isso que vocês entendem a aula como uma aula dinâmica, porque eu estou falando da realidade de vocês. Essa não é a mesma realidade de um aluno de escola pública. Então, no aluno de escola pública, eu ainda falo sobre o PAS, eu ainda falo sobre o vestibular e a importância dele. Mas a minha pagação de sapo, vamos dizer assim, dentro de sala de aula, é muito mais questões de vida. É muito mais, gente, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Juro pra vocês. Questões de pessoas, juro, gente, chega a ser agoniante. Eu chego a fazer algumas entrevistas, umas enquetes, assim, por exemplo, no terceiro ano, sempre no começo do ano, eu chego para os alunos do terceiro ano e pergunto: pessoas aqui da sala, quem aqui faz uma atividade no contraturno da escola? No terceiro ano, é em torno de 80% da sala. E eu pergunto: o que vocês fazem? Eu trabalho, eu ajudo a minha mãe, eu ajudo meu pai, eu faço estágio, não sei o que, blá, 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 blá. Então, como que eu vou exigir desse aluno que ele tenha tempo para estudar, sendo que a renda que ele está fazendo está complementando o dinheiro na casa dele? Entende? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar para o moleque que a universidade é uma opção, se ele quiser, se ele achar interessante é uma opção, mas realmente tem que fazer outra coisa, fazer o que, mas ser um ser humano ético, ter uma formação, né, mais ampla das coisas e tudo mais. Então, é muito complexo. Aqui eu tenho uma pegada, lá eu tenho outra pegada, mas de qualquer maneira são choques de realidade que a gente faz. Aqui de um modo e na escola pública de outro. Né? Eu acho que é isso que é a função do professor, trazer uma outra realidade para o aluno. Quando eu falei a mesma aula, né, Patrick? Eu digo assim, o empenho, né? Mas, sim, eu entendi. Eu entendi. O empenho é o mesmo, mas os desafios são muito diferentes, né? São bem. Se você conseguir encaixar aqui, né, uma aula, um trabalho, um planejamento, né, na energia de vocês, a coisa vai fluir. A gente tem uma instabilidade na escola pública que é incrível, né? Um dia o menino vem para a escola drogado, ele vem com fome, ele vem... Aqui também vem, mas assim, né? Lá você tem escala bem maior, né? Essa instabilidade é maior, a insegurança, né? Eles falam que sem o lanche... Por exemplo, eu trabalho numa escola à noite, que o lanche tem que ser servido na chegada. Por quê? Se não for, ele não vai conseguir assistir a aula, porque ele vem do trabalho, né? E vindo do trabalho, ele não comeu nada, ele não almoçou às vezes, né? Professor, aí você pergunta: por que você não almoçou, cara? Não, professor, almoço para mim não é uma realidade. Sim. 3 refeições no dia não é uma realidade. Essa é a verdade. Eu acho que os alunos vão para a escola para comer. E isso é nítido. E é por isso, esse que é a importância da escola na sociedade. Sim. Entende? Então, tem uma galera também que fica defendendo essas ideias de homeschooling, essas coisas de, vamos tirar tirar os alunos das escolas. Isso é um problema, porque você enfraquece também a estrutura educacional a esse ponto. E a fragilizar mais ainda do que já está. Deve você entender que o aluno, ele está, por acaso, aprendendo alguma coisa, porque ele sabe que ali ele vai ter comida. E por tabela, ele aprende alguma coisa. E conviver com as pessoas também, saber lidar com... Paulo Freire diz isso, né? Paulo Freire, que é um cara amado e odiado, né? Aí muita gente não gosta dele, mas eu acho fantástico na pedagogia do oprimido que ele vai falando da escola, educação bancária, educação libertadora, quando ele fala, mas na verdade, na escola, o que é mais interessante de tudo, né? É exatamente a convivência. Sim. Escola é gente, escola não é parede, escola não é quadro, escola não é giz ou pincel, na escola é gente, né? Gente educando gente sendo educado por gente, e gente junto educando a sociedade. É isso que eu acho que é genial, né? E o bom é que a filosofia, ela nasceu no diálogo. Exato. Né? E educar a gente educa no diálogo, na troca. Acho que o Patrick falou da troca, e se entender, se reconhecer onde você está, porque dialogar tem que ser dentro do universo existencial das pessoas ali, né? O universo, como diz Paulo Freire, existencial, vocabular
né? Isso é fundamental. Se você não dialoga com isso, né? se o que você vive não é matéria da escola... Como é que você quer falar sobre alguma coisa? Você tá, É verdade. Senão o cara também não vai se conhecer naquilo. Eu tava falando isso, né? O Paulo Freire, ele era muito mais próprio da educação de adultos, né? E é interessante que ele fala isso, ele fala, cara, como é que eu vou ensinar um cara a ler e escrever se eu vou ensinar para ele uma palavra que não faz parte do seu dia a dia? Eu vou ensinar ele uma palavra, sei lá, um conceito que ele não usa. Então, o que ele vai ter que aprender? Ele é servente de pedreiro, então ele tem que aprender a escrever tijolo. Então ele vai aprender tijolo. E aí, o que acontece? Esse cara que é servente de pedreiro, agora que ele sabe escrever tijolo, ele pode ir na loja e ele pode comprar o tijolo. Exato. E ele também está aprendendo matemática, então ele sabe também fazer a conta de quantos tijolos ele vai precisar. Então, antes que ele era servente de pedreiro, agora ele consegue ser pedreiro. Aí depois ele consegue virar mestre de obras. Exatamente. E por quê? Porque ele está abrindo o mundo dele de opções. Eu fui educador nesse modelo freiriano, na Ceilândia, lá fiz um percurso, a gente faz cada coisa, mas isso foi muito rico, gente, foi muito rico, porque eu dava aula para as senhorinhas, elas estavam sendo alfabetizadas, né? Aí eu começava a aula sempre fazendo alguma coisa. Eu lembro de uma aula que eu dei, foi a mais engraçada de todas. Eu comecei a aula com um avental, né? Aí eu fiz um figurino, né? E varrendo a sala. Né? Aí elas ficavam me olhando assim, que isso, professor? O que você está fazendo aí? Gente, vamos falar hoje da vida de vocês. Né? Vocês trabalham em casa, alguns são, né? Os maridos não deixavam trabalhar. Né? E a expressão dona de casa, que eu odeio, né? E aí eu fui falar, né? Então a gente trabalhava o cotidiano, né? A rotina de casa, mais o letramento, né? Sim. O primeiro a introduzir, eu acho que no mundo, a ideia de letramento foi Paulo Freire. Sim, o letramento ele aborda as questões social, né? Política e tal. Não é só aprender a ler, né? Mas ler dentro de um contexto. É isso que o Patrick estava mencionando, né? Então aí você colocava as palavras-chave no quadro, né? Varrer, né? Cozinhar e tal, e ia fazendo a alfabetização dessa forma. É muito rico, isso é muito inteligente, né? E a gente ainda hoje, mesmo trabalhando, né, com ensino regular diferente, a gente trabalha com perspectivas temáticas. Às vezes vocês nem percebem. Sim, é verdade. Vocês não percebem, mas as coisas que a gente vai fazendo em sala de aula, tudo faz parte de um plano. Até mesmo a questão, tipo assim, professor, por que tem que ser trabalho em grupo? Porque, gente, a gente tem que aprender a formação integral do aluno, então você tem que aprender a conviver com o diferente. Eu sei que é difícil fazer trabalho em grupo, mas essa que é a ideia, é você ter choque mesmo. Porque lá no mundo real, que vocês vão conviver, você vai ter um grupo de trabalho. Vai ter que entrar Você vai ter que ter pessoas divergentes de vocês exatamente. e você vai depender daquilo para pagar suas contas. É verdade. Então é melhor você aprender isso agora. Total. Eu amo a educação, gente. Eu acho uma das coisas que, tipo, eu acho mais, assim, muito pesada na minha cabeça, e, tipo assim, pensando que eu quero entrar na universidade, né, também, e que em algum momento vocês, pensando que vocês sabem muita coisa. Nossa, Pra mim, uma das coisas mais assustadoras de um colégio é um professor de história. Tudo bem, todos são muito, mas pra mim um professor de história, ele é tipo assim, velho, você sabe muita coisa. É muito estranho o quanto, tipo assim, e a pessoa ela vai falando e ela sabe a história de tudo e eu fico, não é possível que cabe tanta coisa na sua cabeça. É um cabeção, literalmente. Toda vez que eu vejo um professor de história passando na minha frente, eu fico, véi, não é possível. E eu sempre fiquei pensando, eu acho, é um ET. Literalmente, ele tá passando, essa pessoa que está passando aqui na minha frente, ela sabe quase tudo, se não tudo. E eu acho, tipo, muito admirável. E eu acho que quando eu chegar num auge assim também, ficar, véi, eu acho que eu tenho um cabeção, sou um ET também, entendeu? Eu acho que essa vai ser uma das melhores sensações da minha vida. E também, tipo assim, de vocês, principalmente de filosofia. Sim. E de saber, tipo, por exemplo, enxergar enquanto... Eu acho que isso deve ser muito legal. Pelo menos eu sempre fico pensando em, tipo, enxergar uma conversa entre alunos e aí você conseguir, tipo, relacionar com coisas que você aprendeu. Isso deve ser muito divertido. Tipo, você vê o crescimento daquela... Vamos falar sociedade mesmo? Da sociedade na sua frente, literalmente. Isso deve ser, tipo... Você acompanha a humanidade, o ciclo que vai acontecendo, Sim, vai fluindo, e você isso fica, tipo...
Eu acho que deve ser muito impecável, assim. E também eu acho que pensar dessa forma aproxima muito aluno e professor, que também pra mim é extremamente apaixonante esse momento que o Paulo Freire fala, que precisa ser uma troca e tal. E eu acho tão lindo. Isso acontece principalmente com, tipo, filosofia, história e matérias, assim, tipo, da humanidade, né? Porque, tipo, literalmente dá pra você se... Como é que fala? Identificar com o professor que ele fala e fica, tipo... A gente é próximo. Se a gente errar aí, eu penso assim, né? Se a gente errar nessa relação, Aí não funciona. o que a gente vai acertar? Exatamente. Cara, né? Exatamente. Se a gente errar no diálogo, se a gente errar no afeto, no acolhimento, né? na horizontalidade da relação, né? Enfim, se a gente errar. Eu amo essa didática, eu acho isso muito incrível, eu amo muito. A gente vai acertar onde, né? Então, eu gosto por isso, porque é vivo, né? Não é só pragmático, sabe? É algo assim latente. A educação, ela nos aproxima. Eu falei do Spinoza por isso, porque Spinoza é um cara, quando ele fala dos afetos, ele fala que o afeto ele é impulsionado por uma energia, né? Conatos, né? E ele pode ser ampliado, né? A energia, ou então reduzido, né? Encontro, aí define o que é alegria e tristeza aí, né? Alegria é quando a potência de viver, a vontade de outros encontros, ela é alimentada, nutrida na relação agora, né? Ou é reduzida quando o encontro é ruim, né? Como diz o Clóvis Barros, é broxante, né? É broxante, você tem uma aula lá... Tem que ter tesão, né? Ele era assim, Entendeu? E eu, assim, a educação eu vejo assim, cara. O encontro é inusitado. Eu não estou sabendo com quem eu vou trabalhar. Né? Sim. É inusitado, é imprevisto. Né? Às vezes a gente consegue, na maioria das vezes, pelo menos assim que eu me sinto, a gente consegue, né, potencializar, consegue ampliar, né, a potência. Porque a aprendizagem né, um processo contínuo de lançar, né, novas perspectivas, horizontes e tal. Mas às vezes a gente não consegue. E a gente tem que entender que a gente vai melhorando. Eu tenho 28 anos de educação, a gente já vai aprendendo. Meu Deus do céu, é muito tempo. Você vai aprendendo é muito se tempo. Se eu for por aqui, eu não vou conseguir, entendeu? Você vai filtrando, que é o que o Spinoza sugere. Fala assim, olha, não tem como você prever o encontro, né? Mas às vezes, né, vários encontros alegradores ocorrem em função de uma atmosfera que você pode, né, tentar sustentar, né? É o casamento, por exemplo. Né? Eu gosto de relações bem prolongadas, né? Com a educação eu tenho 28 anos, tenho 26 anos de casado. Olha só! Entendeu? Então, assim, hoje seria um desafio, né? É um desafio, né? Um relacionamento tão... Né? Mas eu sou essa pessoa que gosta de me aprimorar num relacionamento. E a educação para mim é isso também. Essa coisa de me educar, me preparar, de aprender, estar disposto. Patrick chegou, é novo na escola, né? Eu colo nele, porque vai ser meu colega de área e também vai trazer coisas que vai me ajudar. Ele já me ajudou muito, inclusive, em algumas coisas. Ele nem sabe. Tanto, né? Mas é também uma troca. É diálogo, né? Educação é diálogo, é brilho no olho, entendeu? Agora vê como é que é você poder dormir todos os dias e falar, eu faço o que eu gosto. E eu tenho a satisfação de botar tudo que eu aprendi em prática e saber que depois de décadas, quando eu puder ver, tipo, os meus antigos alunos, você vai falar, tipo, nossa, eu te ajudei em alguma coisa. Então, nessa única semana que eu vou ter totalmente livre das minhas férias, eu vou pensar nisso. Eu gostei da saída. No restante dos dias... No resto a gente fala eu vou estar preocupado de prova, de correção. Quando você estiver botando essa, você fala... Na hora que você for desenhar a letra no nosso braço, você fala, olha só, não fui eu que fui eu aqui, ó. Aí eu vou sentir esse sentimento. Eu gostei. Eu tô mais no Schopenhauer mesmo, o restante é dor e sofrimento. É dor e sofrimento. Só nessa semaninha que eu vou escutar umas musiquinhas, vou ver uma obra de arte, porque eu vou ter esse acesso ao sublime, Parar né? no CCBB. Ao sublime, Semana que vem tem semana cultural, mas não é... Vai no É mesmo assim, né? Não tem nem como fazer uma coisa. Pois é. Já foi no SESI Lab? Já, é muito bom. Mas agora é pago, né?
É R$10. Antes estava de graça. Eu fui num negócio que tava tendo do SESI Lab, Um evento. O evento do SESI A Lab. escola pode agendar. É legal. Podia. Ah, lá é uma delícia, lá é muito Eu massa. queria mais passeio esse ano, inclusive com vocês. Não, de eles odeiam os alunos. Eles odeiam os alunos. Eu acho que Não eles deviam todos. valorizar humanas. É verdade. Justo. Não todos. Deixa eu ver. Olha, uma coisa que eu tenho uma curiosidade pra perguntar pra todo mundo que eu sempre, assim, converso. Se você, tipo assim, medos. Qual é o seu maior medo? E você tem um palpite de como vocês vão morrer? Agora lascou. Agora lascou. Você tá Eu parecendo sempre agora uma tive essa buchana, curiosidade. Aí, Ed, o que é a vida? Eu gosto dessa pergunta porque a pessoa sempre fica... Um palpite de como vocês vão morrer. Cara, eu sou descuidado com relação a... Eu não faço atividades regulares assim, atividades que deveria fazer. Não, também não faço. Não, a gente já é novo, a gente já tá se lascando aqui desde o começo. Acho que eu vou morrer disso aí, entendeu? Da falta. O coração vai falhar, sei lá. Minha coluna já tá ferrada por conta disso e tal. Eu não sou muito regular. A alimentação eu sou mais organizado, né? Porque minha senhora eu digo que ela é realmente, se não fosse ela, nesse aspecto eu seria muito bagunçado, eu sou muito desorganizado com essa questão do cuidado, tem que me cuidar mais. Então eu acho que, né, a doença que eu teria seria pela falta de cuidado, de autocuidado. Sem dizer não pra ninguém. Morreu, foi de coluna. Já era, foi da coluna. Agora sim, meu medo é aposentar, eu juro pra você. Sério? Tenho medo de aposentar. Tem várias pessoas que aposentaram e vieram dar aula de novo, né? Eu tenho medo. Porque a educação, por mais, às vezes, dois sofrimentos, e é de fato, né? Levantar de manhã, pensar assim, né? Pegar, nós estamos de nono ano lá, que eu vou dar aula e tal. Nono ano que eu falo que no primeiro ano o pessoal está no processo de maturidade, né? É desafio, a gente tem que cativar. É mais difícil, né? Vocês é mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Então, eu fico pensando que eu vou sentir muita falta disso. Porque... Justo. Hã? Você conviveu É a sua vida inteira, né? Quase. Como é que você para? Não vou conseguir parar, né? Mas eu tenho a arte, né? Eu gosto de música, tenho Você toca violão, é tenho um violãozinho lá em casa. Né? Isso ocupa um tempo meu interessante, do meu fim de semana. Né? Quando a gente tinha a época das bandas, né? Era muito legal. Você ia pra garagem, ou você ia, né? Na igreja, né? Você ficava no culto, Tocar na igreja. Assim, aí, enfim, tenho, né? A música ela me ajuda muito, né? Terapia para mim, mas eu vou sentir muita falta na sala de aula, muita falta de estar entre jovens. Eu gosto muito de trabalhar com jovens. Minha esposa pergunta, mas por que você não trabalha com criança que traz docinho, presentinho? Presente. Ela é educadora. Que legal. Ela agora não está mais, mas ela foi alfabetizadora, né? E é de fato, os meninos são ternurinha mesmo, né? São ternurinhas as crianças. Mas eu não sei, eu sempre me dei muito bem entre jovens e adolescentes, sabe? Engraçado que não me dei bem no ensino superior. Não sei porquê. O povo é mais... Já tá mais assim, né? No meu caso, não sei, eu não tenho medo de me aposentar, não. Eu tenho medo de quem vai aposentar, porque depois dessa reforma da aposentadoria, eu sei que eu não vou me não vai me aposentar. Então, com certeza, eu vou morrer antes disso, então eu tenho medo da morte. Mas é sério, assim, antes eu não tinha muito medo da morte, não, mas depois que eu virei pai, isso começa a ser uma coisa constante, né? De você, não só de entender que alguém depende de você, das suas atividades, então com certeza eu comecei a ficar muito mais consciente depois disso, né? Mas também porque você quer ver esse ser humaninho se desenvolver, crescer, ver que colher frutos e tudo mais, então eu tenho medo de não conseguir ver isso acontecer. Entendi. Eu acho que E o filho dele parece que só tem pai. e o meu filho parece que ele caiu um braço meu no chão, começou a crescer e de repente me chamou de pai, aquele braço, né? Viu como parece com ele. O moleque é minha cara. E como que pode ser a minha morte? Então, hoje em dia fica mais complexo de eu falar, mas alguns anos atrás eu com certeza seria fazendo alguma maluquice.
Porque, na verdade, eu já tive vários momentos em que eu via a morte diante dos meus olhos. Você teve moto já, essas coisas? Já, eu fui piloto de motocross dos meus 7... Meu Deus do céu! Dos 7 até os 19 anos de idade. Então, teve uma época que eu me profissionalizei, disputei campeonato brasileiro, brasiliense, goiano, mineiro, paulista, já rodei o Brasil inteiro. Então, já quebrei tudo que é osso do corpo, já me ferrei várias vezes. Então, cara, já discuti com familiares, minha mãe já parou de falar comigo por causa disso, e enfim. E hoje, eu não sei, porque agora depois que eu virei pai, eu dei uma acalmada. É bom, né? É bom, né? Mas até então eu achava que ia ser do nada. Cheguei um belo dia, sei lá, fazendo as coisas, um errinho técnico ia acontecer isso. Mas, não sei, cara, eu acho que... Não sei, eu gosto da ideia do absurdo da vida, né? Essa ideia de... A qualquer momento pode acontecer. Por isso que eu gosto também do Raul, né? Que eu não sei em que hora que a morte vem, né? Então, pode ser do nada, andando na rua, né? Simplesmente um escorregão, cabeça no meio fio e pronto. Né? Não terminei meu copo de uísque, né? Não terminei o livro que eu tava lendo, não terminei nada. Então eu acredito, eu não sei, eu acho muito... Você que trabalha isso com filosofia, você sabe que não tem como predefinir as coisas. Então, sei lá, eu vou tentar me cuidar o máximo possível. Mas a qualquer momento eu sei que ela pode acontecer. Cuide dos seus joelhos. Verdade. Use filtro solar. Sabe? Essa é boa demais. É verdade, o solar. Eu não uso. Tem que passar. Acho que pra gente finalizar, seguindo na mesma linha de raciocínio, Quem então... é seu aluno favorito? Quem é seu aluno favorito? Então, por que vocês são mais gratos na vida de vocês? Nossa, uma pergunta pesada. Hoje pegou pesado pra gente. Depende de que tipo de ambiente, assim. Eu sou muito grato ao reconhecimento, né? Hoje, o que me motiva, por exemplo, estar em sala de aula, nem é tanto a questão financeira. Óbvio que eu preciso de dinheiro. Claro. Ninguém está negando isso. Mas é muito mais você chegar no final do ano e ver um aluno chega para você e fala: pô, professor, obrigado mesmo. Aquilo que você passou em sala de aula caiu na prova e eu consegui responder. Isso é gratificante. De você saber que foi importante na vida de alguém. Entende? Isso deve ser muito legal. Isso é muito legal. Eu copio, né? Só que não faz igual. Eu copio, é muito bom. A sensação maravilhosa de ter esse reconhecimento, não de mérito, né, Patrick? Eu acho que a gente não está buscando isso, né? Mas de fato de se ver, né? Se ver no sucesso de vocês, né? E também de amanhecer. Todo dia de manhã eu acordo, eu acordo muito cedo. Sou uma pessoa com hábitos terríveis, né? Minha esposa fala que, cara, você não dorme. Eu levanto 5 da manhã. Top de café. Eu adoro, E às vezes manda mensagem pra gente. 6 horas da manhã. Já acordou, velho? Aqui, ó. A prova de... Olha tudo isso aqui que você tem que fazer Qual hoje. objetivo você não mandou, cara? Como é que é? O que você vai fazer? Primeiro, segunda série, gente. Mas eu adoro amanhecer, gente, de manhã. E eu sinto falta do entardecer, porque ultimamente a vida está muito corrida, né? E eu trabalho 3 turnos, né? São 40 horas na rede pública e aqui são 20, 24 horas aqui no Sigma, fora, né, uma outra atividade que a gente tem, uma reunião e tal. Mas fora, né, está a família também. Tá aí, o motivo. Tenho um filho de 14 anos, ele é muito massa. Curto demais aquele moleque. Patrick ele mesmo acompanha algumas coisas. Jogando futebol, eu e ele, a gente joga, né? E tem uma filha de 24 anos, a Verônica, que vocês conheceram. Ela é incrível, eu amo ela. Uma estudiosa e tal, né? Ela se parece muito comigo, inclusive, em alguns aspectos, né? Que ela é de humanidades, ela está fazendo psicologia, está quase terminando o curso dela. E eu curto demais minha esposa também, que é uma pessoa incrível, né? Ela me motiva muito, né? Inclusive no trabalho, né? Muita coisa que eu faço
sem o apoio dela, eu não faria. Sala de aula mesmo, chegar no horário às vezes. Né? Tem dia que eu... Gente, vocês não têm ideia do que... Se vocês acham que ser professor é difícil, é porque você não é esposa de professor. É muito mais difícil, cara. Muito mais difícil. Corrigir prova, lançar nota. Ixi, quantas vezes? Me ajuda aqui. Vem cá, me ajuda aqui que eu não vou conseguir, cara. O último prazo, até meia-noite, já são 11h59. Pois é, a esposa sentada do lado, ditando nota e você lançando. E cochilando ali. Ai, gente, eu amei. É muito Massa, bom. obrigado. Eu amei. Voltem, por favor. Nossa, Vamos trazer vários outros assuntos. Eu quero sentar aqui de novo. Tipo, e aí, Deus está morto ou não? Taca na Eu não mesa. posso participar disso. Não, a Bibi está proibida desse. sabemos. Mas tá tudo certo. Muito obrigada. A gente motivou com o evangelismo do Patrício. Ah, né? Não. Que horror! Coisa horrível. Enfim. Eu acho que é isso, né? Arrasamos. Perfeito, Obrigado. incrível, Muito, gente. vocês Obrigado são pela oportunidade. incríveis. Vamos dar tchauzinho pra câmera. Gente, obrigado. Tchau. É nóis.